muito bem-vindos a mais um episódio do Nindescast. Hoje estamos aqui com duas figuras fantásticas diretamente de São Paulo. Veio somente para a entrevista? Não, vieram para fazer várias coisas, aproveitei e trouxe eles para cá já. Mas antes disso, quero que você compartilhe, clique aí para a gente, curta esse episódio e não se esqueça de se inscrever no canal. E mais uma vez agradecendo ao nosso amiguinho Maurício Deli Coffee, mais uma vez parceiro, mandando um cafezinho. Vocês nunca tomaram um café com gosto de doce de leite com baunilha? Vocês vão tomar? Hoje não, porque eu não trouxe água quente aqui. Mas vocês vão provar esse café. Tem laranja moro. Sabe aquela coceirinha para você fazer quando você precisa treinar? Opa! Ele vai dar para você. Então assim, Deli Coffee, um sabor inigualável, feito pelas Índias. Cafezinho. Vem da Índia, uma das matérias-primas dele. E ainda tem ainda essa questão de ser doce de leite com baunilha. Por quê? Porque o dono gosta. Foi isso que ele falou. Boa. E a gente tem a nossa Bebida Express. Precisou de bebidas para seu evento, precisou organizar um evento, seja do churrasco até o after, chama a Bebida Express que a gente resolve. E não deixando de falar da N-Service. N-Service, onde a gente tem toda a infraestrutura, toda a parte de IA que a gente vai trazer, vai contar um pouquinho hoje quem é IA da N-Service. E também toda a parte de telecom, toda a parte de voz. Então, assim, precisou de tecnologia, consultoria em telecom, chama a N-Service que a gente vai resolver para vocês. Trazendo aqui hoje, diretamente de São Paulo, vai falar de onde que ele é de verdade, Robson Joab, CEO da More 360, nosso parceiro, nossa ferramenta de IA dentro da N-Service no Sul. Então, assim, não existe outra que venda no Sul, só a N-Service vende More 360. CEO de lá, ele é especialista em marketing estratégico, faz várias empresas crescer estrategicamente, trabalhando com marketing, trabalhando com vendas. Vem hoje pra gente, muito bem-vindo, obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos, Fernando. É um prazer aqui estar com vocês aqui nesse podcast. E trazendo aí novidades, né, sobre inteligência artificial, como que está o mercado, um pouco de mercado de telecom, um pouco de mercado de B2B, um pouco de novidades aí dessa quarta onda, né, que é conhecida como quarta onda. Vamos descobrir aí, porque hoje em dia eu instalava Link 9600, estamos falando de IA já, não é muito rápido. E trazemos ele, né, um novinho, o cara que faz as coisas acontecer de verdade. O Rafael Naranjo, chama ele de Laranja já aqui. Tá tudo em casa. Rafael vai contar um pouquinho da sua história também pra gente aqui, como é que veio cair IA, todo mundo de IA, acho que é dessa mais novo, né, a gente, eu e o Rob somos mais velhos, eu e o Joab somos da velha guarda. Aí na IA, a geração Z tá dominando. E a gente traz aí o Rafael para dar uma explicada pra gente. Bem-vindo, Rafael. Muito obrigado também. Prazer estar aqui. Que legal. Vamos lá, Robson. Quem é Robson Joab? De onde vem? O que come? O que faz? O que gosta de fazer? Além de ser judeu, que ele fala, eu sou judeu, mas ele é mão de vaca mesmo, tá, gente? Só um pouquinho. Vamos lá. Quem é Robson Joab, cara? Para falar sobre Robson Joab, eu preciso interligar aí com a Desktop, né? Essa empresa ela nasceu aí dentro da Desktop. A Desktop ainda atendia aí em torno de 2 clientes. E era provedor ainda, né? Isso, era provedor ainda. Agora, saiu agora recentemente a matéria que ela foi comprada aí pela Claro, que isso já era uma coisa que já era prevista, né? A Robson Joab, no mundo da telecom, que eu acho que é o mais pertinente aqui, nasceu dentro da Desktop, lá em Sumaré, no interior de São Paulo. A Desktop ainda atendendo aí em torno de 2 cidades. E eu fui responsável aí pelo desenvolvimento de alguns departamentos da Desktop. A parte de marketing estratégico, a parte de questão de contas, B2B, governo, né? Então a gente tem muita coisa para falar. E como todo provedor, né, a gente acaba adquirindo aí absorvendo aí alguns departamentos aí ao longo dessa jornada. Bom, depois da entrada aí do fundo, que isso é conhecido no mercado da telecom, né, a gente decidiu abrir aí a More 360. A More 360 faz. Hoje nós estamos focados aí na parte de IA, que é uma IA generativa, né? A gente já vai falar um pouco sobre isso, sobre as diferenças de IA generativa e IA regenerativa, né? Uma das perguntas que eu tenho. É isso, a IA generativa. E aí, sobre um chatbot comum. A gente faz aí soluções de IA para provedores de internet e para o mercado B2B em geral. Que é uma IA generativa, eu acho que é interessante a gente já começar a tocar nesse ponto. Uma IA generativa é uma IA que resolve problemas, se eu fosse simplificar em uma frase só. Ela faz aí toda a parte de ação dos problemas. E o chatbot é aquele que todo mundo já está mais habituado,
Tô com o microfone desligado aqui, o Rafa já veio avisar aqui. Então, se você não me escutou, bem-vindo. Bem-vindo, esse é o Fernando. Vamos lá. E o chatbot é o que todo mundo já está habituado aí, né? Sobre aquelas perguntas, aquelas multi-perguntas aí que muitas vezes gera até uma frustração aí, dependendo aí do cliente, né? Não, legal. Mas assim, voltando um pouco antes aí, qual que é a formação, o que você fez da vida? Vamos você lá, só dava pipa lá de São Paulo, lá, eu tava tentando responder, eu quero saber quem é o Robson, o trabalho ele vai perguntar daqui a pouco. Não, vamos lá, cara. O Robson é formado aí, eu vou falar processamento de dados porque isso nem existe mais. Ele pinta o cabelo, tá, gente? Isso aqui isso aqui é peruca. Tá? Não, mentira, não é não. Ele é da Alphaville, lá o cabelinho pra trás. Não sou Faria Line, não. O seu Joab fez processamento de dados. Eu fiz processamento de dados na FATEC, cara. FATEC do Bom Retiro. Depois eu fiz administração, né, lá em Morumbi. E aí veio diversas pós-graduado na Unicamp, a MBA aí na PUC, né, tudo aí focado aí para marketing estratégico empresarial. Então sempre focou, na verdade, o marketing estratégico, caiu na IA como oportunidade aí. Não, na IA, na realidade, ela surgiu, né, de uma parceria junto aí com a parte técnica aí, que eu conheci até mesmo dentro da própria desktop. Né? A gente trouxe aí alguns códigos da OpenAI, né? Então a gente fez algumas parcerias lá fora e a gente montou a ferramenta aí, adaptou essa ferramenta aí para o mercado brasileiro. E você, Rafael, vem da onde? A gente sabe aí que é o pupilo novo do Joab, mas faz tudo, eu brinco muito assim, cara, ele fala com o Rafael, O Rafael é o cara que trabalha. É o cara que trabalha. É o cara que trabalha nessa empresa. Bom, não fiz processamento de dados. Não existe mais, tá? Não existe mais. Nem dá de fazer isso. Eu sou formado em análise e desenvolvimento de sistemas e eu estava ingressando no marketing. Na época eu estava trabalhando em marketing, já conhecia o Joab e acabou dele comentar sobre estar montando a empresa e tudo mais e surgiu a oportunidade. Bom, eu já era do TI, estava fazendo marketing, por que não chegar para somar na equipe? Juntar, né? Então foi assim que o pupilo chegou na equipe. E hoje faz tudo. E hoje eu faço tudo. Hoje ele aprende. Aprende tudo. Como é que a gente chamava lá na GBT? É um trainee. É o cara que passa por todas as áreas. Então ele está hoje fazendo tudo e mais um pouco, e a gente está achando mais trabalho para ele, né? Cada dia. Quanto mais melhor, cara. Rapaz é jovem. Cada vez que eu vejo uma mensagem do Fernando é um problema. O apelido do Joab para você é computador, anota. Computador. Então assim, se você acha que a IA serve só para poder responder cliente, não, serve para resolver problema também. Sim. E o Rafael está para ajudar a gente nisso aí. Mas assim, voltando na questão da desktop lá, como você falou, qual que era a visão quando você entrou numa operação com 2.000 clientes e hoje a desktop é vendida com mais de 1 milhão de clientes, né? Isso, mais de 1 milhão de clientes. Inicialmente a gente queria expandir rede, né? Então a visão era expandir rede, quanto mais a gente construísse rede, melhor. E uma das estratégias que a gente adotou foi através do governo. A gente entrava dentro da cidade, quando já ia fornecer para uma prefeitura que era uma cidade estratégica dentro da nossa visão, e ao invés de lançar uma rede só para a prefeitura, para os pontos da prefeitura, a gente lançava uma rede para a cidade inteira, e aí a gente ia expandindo. Né? Mas ela nasceu ali no interior de São Paulo, foi para o interior de São Paulo crescendo, qual que é a escalabilidade, o alcance dela? A gente fazia uma estratégia chamada estratégia de raio. Né? Então, quando tinha alguma cidade que estava dentro daquele mapeamento daquele raio, a gente fazia o relacionamento com a prefeitura, com a população e expandindo a rede aí dentro do território de atendimento deles. Legal. E você saiu de São Paulo, a desktop está no Nordeste também? Está na região, não mais no interior de São Paulo? Não, a desktop, ela agora, claro, né, que já posso divulgar, porque já foi anunciado isso aí. Está público, né? Está público, né? Agora, 2,4 bilhões de reais. Né? Exatamente. Na verdade, a conta foi 4 pontos, porque ela adquiriu uma dívida que tinha da desktop de 1,5 mais ou menos. Tá? Ela ficou só no estado de São Paulo. E essa estratégia sempre foi anunciada, né, de ficar dentro do estado de São Paulo. E se vocês verem aí nas reportagens, tem aí dentro do mapa pintado de vermelho. Ela foi aí até quase divisa de Mato Grosso, aí, tem capilaridade de rede. Rodando ali. E você, Rafael, quando você olha assim, análise de sistema e cai no mundo de telecom ali para marketing, tem alguma dificuldade? Está voltado para isso ou você foca, com IA eu posso ir muito além disso?
Então, quando ele me chamou, era bem confuso, vou ser sincero, porque era um mundo que eu não fazia a menor ideia. Claro, a gente, no curso, acabava vendo a questão de Poe, essas coisas do tipo, de switch, mas não No dia a dia. no dia a como- dia, né? Era algo longe. Então, é o que você falou, é esse olhar mais técnico de IA e ver o potencial que isso tem, ao invés de realmente no mundo. E como é que eu faço assim para hoje para mensurar? Você, voltando um pouquinho, você entrou ali, você fez todas as áreas, e daí você fez a parte de marketing estratégico, que foi onde você se apaixonou, que você estava até começando um pouco antes, que é uma coisa que você gosta de fazer. Exatamente. E como implementar um marketing estratégico numa operação de operadora que assim, é pancada. É todo dia cliente reclamando, é todo dia cliente crescendo e cancelando. Eu tinha muito um ditado, um diretor meu LGBT, que falava assim, cara, não adianta nada eu instalar 1.000 e perder 1.200 por mês. Então, como é que você faz para manter uma qualidade ali de rede com investimento baixo, normalmente a operação? Esse é o maior desafio. E conseguir isso e fazer esse crescimento orgânico sem... Porque hoje a gente vê muitos crescimentos inorgânicos, né? Claro, por exemplo, na compra desktop é um crescimento inorgânico, onde ela não tem fibra, ela comprar uma operadora, vai lá e pronto, compra esses clientes. Só que se ela não manter a qualidade que o cliente tinha, mas perder todo mundo ali, fica rede totalmente obsoleta. Claro, claro. Para iniciar uma estratégia dentro de um provedor, né, a gente chama de... O marketing, deixando bem claro, a gente não faz só propaganda, tá? A gente define estratégias de empresa, para onde que vai, enfim. Acho que o ponto inicial, né, para começar aí a definir uma estratégia empresarial é os donos, os sócios, os acionistas saberem para onde que eles querem ir. Então não adianta nada você começar a traçar um planejamento estratégico se a empresa ela não sabe para onde que ela ir. O que ela quer? O que ela quer ser? Para onde que ela quer ir? Né? Se ela quer ser comprada futuramente, como no desktop foi, do que é uma estratégia diferente. Se ela quer expandir rede, se ela quer ser referência na região, se ela quer, entendeu, a nível nacional, enfim. Aí é uma questão de decisão aí de objetivos da empresa. Tendo esse objetivo da empresa bem definido, né, aí a gente parte para as outras camadas, né? Cultura empresarial, a questão de custos, né? Se vai ter algum tipo de diferenciamento, né? Uma estratégia de arrecadação de custo também, né? De fundos, né? Então, se a empresa ela não tem muito fundo, ela começa a utilizar estratégias de governo ou estratégias de absorver mais clientes dentro da própria rede, né? Então, assim, aí a gente vai desenrolando. Para manter a qualidade, né, aí a gente tem aí algumas ferramentas tecnológicas que ajudam isso, né? Uma delas é a IA, não vendendo aqui. Não, vai vender sim, não tem não. Então, mas a gente está Se falando você não tem IA na operação, você vai ter, a partir de agora, o que você vai aprender que é bom. IA, né, ela ajuda bastante porque ela faz uma redução de custo considerável. A gente tem aí cases aí dentro da marca 260 onde teve em torno de 70% a 75% de redução de custo da operação. Então isso, para uma realidade que a gente sabe, o mundo do provedor hoje, né, que não é mais aí a grama verde como era 10, 15 anos atrás. Quando você fala de 70% de redução de custos de operação, brilha os olhos, né? Então não é qualquer um que faz isso hoje em dia. E voltando ali, entrando na IA, qual é a diferença entre a regenerativa e a generativa? Qual que é o pulo do gato ali? Qual que é a diferença? Na verdade, a gente tem duas diferenças, né? Que é a IA generativa, que é a IA que nós trabalhamos, né? O pulo do gato é quando a IA ela consegue resolver e não só responder, né? Por exemplo, né? O que é uma IA generativa? A IA generativa ela vai ler texto, ela vai ler imagem. Então, vamos supor que você coloque uma IA dentro do atendimento N1, né, para fazer o atendimento N1 dentro de um provedor, vamos colocar assim, porque a gente já estava falando de provedor. Né. O cliente ele vai lá, ele tira uma foto do roteador, a IA ela vai identificar qual que é o modelo, o que está acontecendo, se a luz loss está acesa, e ela vai dar uma resolução para aquele cliente. Fora isso, ela é autodidata, não só com os atendimentos que ela mesma toca, mas também com os atendimentos que a operação em si está rodando. Então, se você coloca aí uma IA dentro de uma operação de um provedor, né, para atuar dentro de um atendimento, fazer a primeira camada de atendimento, ela vai pegar todos os acertos que teve dentro da operação do N1, nos atendimentos dos próprios colaboradores, ela vai ver o que foi assertivo, né, na resolução, e ela vai aprender com esses atendimentos
e com os próprios atendimentos dela. Por isso que ela é autodidata. Tá? Já uma IA comum, ela não vai fazer isso, ela só vai responder perguntas. Mas quando eu coloco ali uma IA comum responder perguntas, ela vai usar uma base de dados aberta, ela vai usar uma base de dados fechada? Porque assim, eu imagino muito, quando a gente vai falar em IA, principalmente generativa, eu preciso ter um processo bem definido. Sim, Porque se o processo está bem definido da empresa, eu não vou conseguir fazer essa IA trabalhar ali dentro. Mas fazer as você coisas vai funcionarem. automatizar só o caos. Automatizar o caso. Boa, essa é uma boa. Porque hoje você vê muita operação de provedores pequenos até, né? Aí eu tô falando de 1.000, 2.000 clientes, eles atendem na loucura, romper uma fibra, sai o dono lá para emendar a fibra, para subir. E essa é uma vantagem também, quando eu falo de provedor pequeno, porque o cliente ele tem o contato do dono. Não cai numa fila de 0800, ele, cara, cai na internet, cara, pera, eu tô mandando um técnico aí. Então ele fala diretamente com os caras. Até um momento de crescimento, isso é bom, porque assim, você tem um contato muito próximo. Mas a partir do momento que você escalou, você está com 5.000 clientes numa região, você está aí querendo mudar, já sair do microtique, querer sair do equipamento pequeno para uma equipe maior e começar a precisar de automação, precisar de um NOC, de uma assistência, de um suporte. Eu tenho um amigo meu que é da Infra Digital, que é o Jean, até ele fala, né? Eu pego provedores aí de 3.000 clientes, que o cara, ele é o instalador, ele é o cara da configuração, ele é o cara do N1 e do N2. Ele fez um curso de microtique e faz tudo no microtique. Ele não tem uma LP, ele não tem nada, tá sendo tudo direto do cliente dele. A partir do momento que você começa a colocar processo que ele vai ter que investir, é um problema muito sério, porque os caras acabam se perdendo nisso. Então você vai ter que contratar gente mais capacitada, vai ter que trazer... Que momento que a IA entra nessa operação? Ela entra quando você tem uma operação que você tem processos repetitivos, né, e que você quer otimizar esses processos repetitivos. Não só isso, quando você tem um número grande aí de falhas humanas também, tá? Ela consegue absorver. O que acontece bastante com provedores menores? Né? A gente sabe que você precisa ter um atendimento aí 24 horas, né? Sim. 24/7. Qual que é o comum do provedor menor? Ele contratar uma empresa de atendimento para que quando o turno de atendimento dele não funcionar, tá? Essa empresa de atendimento ela assuma o atendimento fora dos horários do turno. Um IA, né, se ele estivesse rodando com a IA generativa dentro da operação dele, além de ele reduzir, né, o custo operacional no próprio atendimento, né, essa empresa de atendimento ela já não seria relevante. Entendi. Então, você consegue facilitar o processo dele, do dia a dia, trabalhando 24/7 e colocando realmente mão na massa no que é necessário. Exatamente, de uma maneira mais assertiva. É trocar uma placa de verdade queimada, é arrumar uma fibra. E você, Rafa, como é que você vê esse processo todo chegando para você? Os provedores tudo maluco, perguntando, e você fala, cara, eu vou dar um comando aqui, só essa parte. Você já chegou aí para dentro da operação, ver uma operadora funcionando já? Ainda não tive... assim, na rua em si, né? A gente já foi em operadora ver como é que funcionava diretamente, justamente porque é importante entender como o telecom funciona para fazer essa, como o Job falou, não tem como você ensinar a inteligência artificial sem entender o processo. Você vai criar um caos maior ainda. Então, já fui dentro e é divertido. Não tem outra palavra. Você é apaixonado, cara. Uma vez telecom, não tem telecom. como. É divertido, é como você falou, você vê todo aquele caos e com ajustes pequenos, finos, você vê a harmonia chegando e o que era um problema gigantesco passa a ser resolvido num estralo de dedo. Se pegar uma massiva lá, todo mundo louco, você vai ver o que é. Não, eu falei pra ele, pessoal, a hora de fugir da telecom é agora. Se quiser, pula. Depois não tem como mais. Mas pensando assim, já vai até vendo, ela não é só atendimento, né? Aí a gente tem várias formas. Grandes exemplos de atendimento, Fernando, apenas, mas aí ela consegue fazer boa parte aí dos processos. Onde tiver processo repetitivo, né, aí ela consegue aí atuar. Tá? Hoje a gente atua com produtos, vamos dizer, né? Que ele não gosta que eu fale isso, são produtos de prateleira. Não, a gente tem. Então, assim, aqui vão ser pequenos cortes que ele vai falar agora. Então, assim, é o senhor falando, não é mais o Fernando mentindo pra vocês aí, tá? Hunter. O que o Hunter faz? O Hunter ele faz uma mineração de dados, tá? Baseado dentro de um perfil traçado pelo próprio cliente, do cliente ideal dele. Então, como que ele funciona?
Isso é um ponto, né? A gente agora está falando B2B, qualquer mercado. Isso, qualquer pessoa que precisa vender no mundo, você pode vender com IA. Pode ser o café da Daily Coffee, pode ser um copo, pode ser um telecom, pode ser inclusive um carro. Eu ia falar, até um carro dá pra vender. Até um carro dá para vender. Então, como que funciona o Hunter? Né? Vamos supor que você tem aí Fala aí um exemplo de uma empresa. De uma empresa? Isso. N-Service. N-Service. N-Service é um hub de soluções, tem lá alguns produtos, entre eles a More 360. E infraestrutura, vamos lá. E infraestrutura. Né? Tendo Wi-Fi para as empresas. N-Service você vai lá, né, para o nosso Hunter, e fala assim, meu cliente ideal, ele precisa aí de viagem negativa, ele precisa de infraestrutura, e ele vai descrevendo qual que é o perfil. Ele está atuando aqui em Curitiba, então ele traça todo um mapa Perfil de cliente. do perfil de cliente e joga dentro da base de dados do Hunter. O Hunter, o que ele vai fazer? Comparando com o humano, seria um Hunter do B2B humano. Né? Então ele vai procurar quais são aí, os clientes, né, e utilizando a base de dados da internet, né, das redes sociais. Ele faz um cruzamento de dados, que é uma coisa interessante, porque ele consegue traçar aquele perfil de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais concisa do perfil do cliente, e ele vai trazendo essa mineração de dados e alimentando um banco de dados que era o tipo de dados que a gente fazia lá naquela planilha de Excel quando a gente vendia B2B. Eu faço até hoje ainda, tá, gente? Pode ficar tranquilo. E daí você tem ali, então, você vai colocar, você consegue mensurar todos os parâmetros de configuração, quais tipos de contato, quais são as informações que eu quero para colocar para o meu SDR trabalhar isso. Exatamente, né? O Hunter ele vai buscar aí onde tiver informações disponíveis aí na rede, né? Consegue puxar. Tendo essas informações, aí vem para o próximo passo, ele joga aí para o SDR. Se eu tiver uma ferramenta, eu posso integrar com essa ferramenta? Com certeza, teve a API, a gente consegue integrar. Por exemplo, o impostômetro. Rafa, vamos conversar, Rafa. já falei com você, inclusive a menina me ligou, tá? Então, assim, o Hunter ele vai fazer uma etapa. Então, a gente está falando aqui basicamente de um funil de venda, gente. Exatamente. Onde o Hunter faz a primeira função, que seria, sabe aquela função antiga de você pegar a lista telefônica e sair procurando as empresas lá Nossa, em cara, lista telefônica, você foi longe agora, cara. E daí você minerava ali os clientes. Aí eu quero refrigeração. Você ia lá no ER, pegava toda a refrigeração, ligava, esse cara conserta a máquina, esse cara compra chave de fenda, então você fazia isso. O Hunter vai fazer isso automaticamente. Após isso, ele vai para uma etapa de qualificação, que é a parte do SDR. Rafa, como é que funciona o SDR? Eu vou deixar o Rafa falar. Deixa o Rafa falar demais. O Rafa fala bem, cara. Bom, o Hunter, depois ele fazer essa questão de minerar os dados, relembrando sempre, bom frisar, de acordo com as leis LGPD, então não vai ter problema e nem dor de cabeça depois. Muito importante. Essa questão é muito importante falar isso. Tem até pergunta sobre isso. Acabei já adiantando. Não, mas a gente vai entrar num assunto que seria na área da saúde, que foi a primeira pergunta que a gente fez. Hoje o grande problema deles é assim, a gente tem 27001, a gente tem certificações que garantem a proteção de dados ali, porque o dado sensível, somente da saúde, é muito complexo. Dá uma dor de cabeça grande. Então, tudo certinho na questão de LGPD. Depois que ele minera esse dado, vem a qualificação. Então, ele joga para o SDR, que ele vai analisar qual é a qualidade do cliente, se realmente faz sentido, e ele já começa a entrar em contato com o cliente, seja por WhatsApp, seja por telefone. A IA hoje em dia já tem a capacidade de ter uma voz humanizada para conversar com o cliente e entender se realmente faz sentido. E aí tem N fatores, igual você falou, variável de você querer configurar. Então, se você quer que ele faça uma reunião e ele já agende, ou se não, se você quer que um humano faça a reunião, ele consegue fazer toda essa questão. Então eu faço a integração diretamente com a minha agenda, com o meu Google Meet ou Teams, o que eu tenho de ferramenta, ele vai gerar essa reunião. Agora uma coisa assim é importante, quem que preenche o CRM? O SDR ou o Hunter? Quem preenche o CRM na fase de mineração é o próprio Hunter. O próprio Hunter vai. Então eu vou integrar ele lá com o meu CRM, ele vai colocar os dados do cliente que eu preciso, CNPJ, nome, endereço, telefone, contato. Vai jogar para qualificar. Ele vai jogar. Então assim, teu vendedor não vai precisar mais ficar preenchendo papel, preenchendo planilha e não, isso CRM. É coisa do passado, Fernando. Mas tem muita. Hoje 95% das empresas ainda preenchem desse mas jeito. dá para otimizar isso, gente. Então aí vai para o SDR vai fazer essa mineração, vai fazer essa qualificação do lead,
e a partir do momento que ele passa de etapas, então ele vai para a etapa ali de proposta ou apresentação que a gente vai usar, né? As questões de follow-up dele, qual que é a limitação dele? Tem a limitação, como é que ele faz o contato? Ele faz contato via telefone, via WhatsApp, via chat, ele acha a pessoa como sinal de fumaça? Como você quiser e na ordem que você quiser. Então quem define é o cliente. Quem define é o cliente. Pode fazer por ligação, pode fazer por WhatsApp, pode fazer por e-mail. Geralmente eles começam por e-mail, não responde e-mail, vai para o WhatsApp, e depois vai para uma ligação. Geralmente vai tudo. Você vai numa comunicação fria. E tem limitação disso? Quantas vezes ele vai entrar em contato? Não, quem delimita é o cliente. Porque eu vi um estudo tempo atrás que diz, né, que o SDR pessoa, na terceira ligação ele não quer ligar mais. Exatamente. 3 não, o cara já tá de saco cheio. É igual você vai pra balada, você vai pra mulher, você fala, não, oi, tudo bem? Ela não olha pelo cara, não gosta de você. Ela olhou pra... Oi, tudo bem? Ela, caralho, eu falei que eu não gostei de você, você tá me incomodando. Aí ela vai ligar 7 vezes pra essa mulher, até essa mulher falar, eu vou sair com esse cara, que esse cara é muito chato. Então, e diz que esse estudo que assim, a partir da 5ª ligação, a pessoa já começou a criar aceitação já da pessoa que tá ligando, daquela empresa que tá ligando. Assim, mas isso é configurável. A gente tem até, tá fazendo alguns projetos, né, Joab, em relação a projetos de SDR mesmo, para loja de carro. Onde a gente tem ali uma base do cliente, o cliente pode pegar uma base com 20 mil clientes que ele tenha da história dele e a gente vai fazer a qualificação. Como é que eu valido isso? Como é que eu conto isso no projeto? Ele vai contar leads qualificados ou ele vai contar qualquer contato que ele fez? Ele vai contar leads qualificados. Então você vai jogar uma SDR para fazer uma validação de base. Né? Então você tem lá uma base imensa que a gente chama de lixo, né? Lixo de base, né? Ele vai fazer aquela limpeza. Compra, né? Tem muita gente vendendo base de leads. Gente que vende base de dados. E quando você compra uma base de dados, né, desses fornecedores, ela vem com muito lixo. Cara, tipo, eu já vi base de dados que vem com o pessoal da Índia, né? E o cara todo aqui no Brasil, entendeu? Então, esse tipo de limpeza, né, o SDR ele vai fazer dentro do processo de qualificação de clientes. Legal. E o SDR, isso ela faz o SDR. Aí depois que cai para um vendedor para fazer a apresentação ali, eu tenho alguma ferramenta que ela vai fazer esse follow-up do cliente, vai continuar fazendo esse contato, saber como é que está essa questão do dashboard internamente, qual que rodou, qual que não rodou, esses números? O próprio SDR, ele consegue, isso parametrizado, né? Ele consegue fazer aí uma breve apresentação do produto. Né? A gente tem algumas demos que rodam aí, e ele consegue fazer aí uma breve apresentação. Geralmente, né, como é B2B, geralmente o que os clientes eles pedem? Porque quando chega aí na parte de reunião, né, aí entra um closer, né, que a gente chama de closer, que vai aí fazer a reunião, mas o cliente ele já tem interesse, ele já sabe da ferramenta, ele já sabe como funciona, o FDR só esquentou. Aí ele só finalizar e fechar o negócio. Mais fácil. É igual quando o cliente vem comprar de você e você vai vender o produto para o cliente que já está querendo. Isso aumenta aí consideravelmente o número de assertividade do departamento corporativo. Vocês têm estudos já de quanto que vira a margem de acerto depois que implementam o SDR junto com a tecnologia? Depende do segmento. Né? Hoje a gente tem aí a média de 5% a 10% de conversão. Né? Isso, quando eu coloco o IA em cima e depois vai para um closer, tem esse número não? Não, esse número vai depender de acordo com o segmento aí da empresa. Tá? Mas se você pensar aí de uma forma fria, quando o seu coisa ele for, né, entrar dentro de uma reunião, dentro de um meet com o seu cliente, a probabilidade de ele fechar esse negócio é imensamente maior. Né? Porque o cara ele já está querendo, né, a ferramenta, já está querendo o produto. E hoje assim, a gente está em quais setores a gente tem já rodando, já que está funcionando aí? Hoje a gente tem e-commerce, a gente tem segmento pet, a gente tem clientes aí da própria Telecom, a gente tem clientes de atacado, de varejo, cara. E quando eu viro pro B2C, quando eu falo e-commerce, eu estou voltado para o B2C. Que tipo de ferramenta que eu tenho de área que vai facilitar meu dia a dia no B2C? A gente tem algumas ferramentas que ainda estão em desenvolvimento para o e-commerce, que a gente ainda está homologando. Eu não vou te dar spoiler disso ainda. Eu quero vender, gente. Eu não quero deixar. Ele fica me impressionando. Mas, assim, o que eu posso falar é que hoje a tendência do mercado de e-commerce, né, ela sair da parte de sites, da compra como convencional, como a gente tem hoje, de ir lá pesquisar no Google e ver qual é o produto, entrar dentro do site do fornecedor,
e ali a gente fazia a compra dentro do próprio site do cliente, dentro do próprio site do fornecedor. Né? Hoje, qual que é a tendência? Né? Isso junto com a IA vai, né, aliar muito isso. É o consumidor, ele fazer a compra dentro do WhatsApp. Então, ele vai conversar com a gente já dentro do WhatsApp e ali mesmo ele já vai ter todas as informações, ele já vai ter todos os insights do produto e ele finalizar a compra ali. Tá? Essa é a tendência aí que vai acontecer dentro do cenário de e-commerce aí para os próximos meses. Meses. Pensando já aqui, pensando em algumas coisas aqui. Então. Então, o B2C, na verdade, a gente está trazendo a compra para dentro, o site para dentro do WhatsApp, e a gente tem uma ferramenta única ali. Mas aí eu vou trazer esses caras num buscador automático, porque assim, eu vou procurar um produto. Ontem eu comprei um purificador de água. Você vai buscar onde? No Google. No Google. Quais são os melhores preços? E ali dentro do Google vai direcionar para vários sites. Eu comprei da Amazon. Estava uma promoção ótima ontem, inclusive, gente. Estava muito boa. E entrega 2 dias, hein? Olá. Casas Bahia entrega em 7 dias e a Amazon entrega em 2 dias. O cara já foi contratado pela Amazon, então Amazon patrocina nós aqui, estamos precisando. Mas assim, a Delicoff é um exemplo disso. O pessoal hoje do Delicoff, ele compra pelo Instagram, ele compra pelo WhatsApp, ele compra pelo site da WhatsApp, da Delicoff, e ele faz a compra recorrente se ele quiser. Assim, pô, eu tomo uma caixinha dessa de café, ele fica lá igual na Amazon, você compra recorrente. Eu tenho uma compra da Amazon recorrente. Quero que você adivinhe o que é. Não sei, cara. Todo mês chega lá em casa. Eu fico, puto, por que eu não cancelo essa merda? Prime Video? Não, Prime Video é normal, né? A Vivo me dá isso. Cara, eu comprei um dia uma caixa de sucrilhos. E entrei numa compra recorrente. Todo mês chega 2 caixas de sucrilhos na casa, eu não consigo ver. Eu vou distribuindo sucrilhos para os vizinhos. Você quer uma caixa de sucrilhos? Porque eu esqueço de cancelar. Que legal. Então, assim, existe... Cara, sai R$18, 2 caixas de sucrilhos. Você vai no mercado, é 25 uma caixa. Eu vou começar a revender esse negócio. Inclusive, o Lucas esteve aqui. O Lucas, ele é um instrutor, ele é consultor da Amazon nos Estados Unidos. Então, ele leva as pessoas para vender nos Estados Unidos que estão no Brasil. Cara, ele dá um treinamento, uma consultoria para as pessoas fazer com 5, 10 mil reais. Você já começa a vender nos Estados Unidos, ganhar em dólar e fica lá. E ele fala, né, porque as pessoas têm medo de ir para lá, que não falam inglês, e cara, não precisa nada. Ela tem uma inteligência artificial dentro da Amazon, que ela diz para você qual produto está vendendo, qual região está vendendo, qual que é o volume, qual que é a margem. Cara, é impressionante ali em cima, quando você olha assim, dentro da Amazon existe uma IA para os vendedores fazer toda essa parte. Então, eu acho que isso a gente consegue trazer cada vez mais, tomara que um produto novo seja isso, tá? Rodrigo, a gente vai colocar aí para você, e a solução. Mas quando eu vou falar assim em proteção, como funciona a questão da proteção de dados? Eu tenho, por exemplo, eu tenho um projeto que a gente estava conversando com um cliente que falou assim, cara, meus dados são sensíveis, eu não posso colocar isso disponível na internet. Onde é que fica a IA? Como é que a IA funciona? Ela conecta aonde? Que servidor está isso? Ela vai seguir, dentro do cliente, ela vai seguir o próprio fluxo do que o cliente já atua. Então, se ele tem lá normas e diretrizes de LGPD, ela vai seguir exatamente isso, porque isso faz parte da base de conhecimento dela. A gente tem uma fase que a gente chama de onboard e implementação. O onboard é quando a gente define quais são os parâmetros que a IA vai ter dentro do próprio cliente. E a implementação, né, é quando ela vai ser ativada efetivamente. A gente tem sistemas aí que monitoram, né, que estão monitorando a atuação de cada agente de inteligência artificial que a gente implementa, tá? Mas ela segue basicamente as normas de diretrizes que o próprio cliente delimita. Né? Tudo personalizado. Então, basicamente, ela não vai dentro do cliente, pega a informação, traz para a IA e depois trabalha isso e devolve isso, né? Ela vai trabalhar os dados dentro do cliente. Aí dentro quando falamos de Hunter, né, quando ele vai fazer a mineração de dados, né, ele vai pegar o que está disponível aí na internet. Né? Qual que é a sacada disso? Né? Ao invés de você ficar lá digitando, procurando, né, ele tem integrações aí com sites que já fornecem esse tipo de dados, né, de forma pública, e ele vai aí minerando esses dados de acordo com esses sites, né? Mas também tem uma base de conhecimento da LGPD que alguns sites que são sensíveis, né, alguns dados que são sensíveis, eles não vão trazer aí para mineração. Tá. Mas eu digo assim em relação à segurança do cliente, em relação, contratou minha SDR lá, meu Hunter. A informação que ele coloca, deposita no sistema, ele está botando é feio, né? Ele está alocando essa informação dentro de um servidor da Amor ou o próprio servidor dele que eu vou buscar. A gente funciona como SaaS. Totalmente SaaS. Totalmente
de SaaS. Até mesmo por causa do custo da tecnologia, a gente fez dessa forma, tá? Porém, assim, né, a gente tem alguns clientes aí, né, que preferem que coloque dentro do próprio servidor, da própria estrutura dele. Não há nenhum tipo de impeditivo para isso. Né? Mas, por uma questão aí de custos, né, quando você faz dentro do modelo SaaS, ele acaba sendo um custo mais atrativo para o cliente final. Usando a estrutura compartilhada. Né? Exatamente. Então a gente tem o Hunter, o SDR, e a gente tem um agente de cobrança também. O que esse cara faz? O agente de cobrança seria o trabalho chato, né? Da galera de ficar cobrando, né? Então, basicamente, ele é um SDR, né? Ele vai aí atuar como ligações, como se fosse um SDR, tá? Isso tecnicamente falando, porém ele vai fazer as cobranças, né? E ela pode ser feita aí pelos diversos canais, porque ele é multicanal. Ele tem aí um canal de vozes, né? Não, eu quero que minha cobrança seja feita por voz, né? Meus clientes, eles atendem mais ligação. Então, ela vai fazer canal aí por voz, né? Vai fazer esse tipo de trabalho pela voz. Não, eu quero que faça a cobrança pelo WhatsApp. Eu quero que lembre que o meu boleto vai vencer ou que o cliente está devendo. A gente consegue fazer todas essas parametrizações dentro aí do próprio onboard que a gente faz antes da implementação com o cliente. Tá, e hoje a gente é meta oficial, né? Qual é a diferença do meta oficial e o meta business? O meta business seria o mais comum, né? A gente tem uma liberdade maior e canais mais acessíveis dentro da própria meta, né? A gente é partner de meta, também de outras empresas, a AWS, enfim, tem uma estrutura que fica dentro da AWS. A gente tem servidores aí que são redundantes, né? Que a gente não tem só um servidor, tem um servidor que fica em São Paulo, tem um servidor que fica mais aqui no Sul. Então a gente consegue aí garantir uma maior estabilidade da tecnologia para o cliente por causa dessas ações que a gente tomou quando a gente formatou o produto. Tá. Então, eu consigo fazer ela conectado com a meta, eu tenho esse número, mas ali, até a gente conversando, né, Rafa? Esse número ele fica na estrutura do cliente, é o número do cliente, eu posso colocar qualquer número ali para atender no WhatsApp, ou eu tenho alguma limitação ali, e uma coisa que a gente sempre brinca e fala para o cliente, cara, você está contratando um agente de IA, você está contratando o Rafa é nosso computador. Só que para o computador funcionar, eu preciso dar para ele um telefone para ele conectar na internet, eu preciso dar para ele uma CPU para ele poder girar, porque ele é um computador básico. Então, assim, preciso dar ferramentas de trabalho. Então, esse custo da meta, esse custo da ligação, continua tendo a sua empresa. A gente vai conseguir fazer, por parcerias ali pela gente, estratégias de transformar isso mais em conta. Exatamente. Mas retirar o custo não tem como você ligar para um cliente sem ter telefone. O que eu perguntei, Rafa, mesmo? Eu me perdi. O cara se perdeu. Eu perdi. É que eu fui... Sobre conseguir implementar a questão do número. Isso. Né, também é uma... O computador é bom, velho. Tô falando. Uma questão de... O nosso Apple 24 GB aqui com 15 e 12. Também uma escolha do cliente. Ele pode ter um número, que aí a gente vai transformar ele em um número meta. Não tem como fugir tanto disso. Tem que ser um número meta. Até pela questão dos parâmetros que a própria meta põe. Então, pode ser um número seu, então não. Rafa, eu não quero que esse número que está na empresa se torne meta. Eu quero outro. Então, a gente vai atrás de adquirir um novo número meta e é o que você falou, repassa os custos para a pessoa. Mas a gente repassa os custos ou ele paga direto para a meta? Ele paga direto pela meta, Paga né? direto. Ele tem... o custo que é repassado seria o custo de minutagem de ligação, né? A gente repassa direto para o cliente, né? Mas quando ele faz os disparos, né, é dentro da conta meta dele, né? Ele tem lá um ABM, né, que já faz aí os seus disparos dentro do seu... Um ABM. Um ABM é um número Não oficial meta. nada, né? Não, quem dera. Quem dera. É um número oficial meta, é uma conta, né, oficial da meta, onde ele já tem as configurações de impulsionamento. Business meta. Não é meta business? Meta business é do Brasil, né? Meta business é do Brasil. Agora fica mais fácil. Vocês têm que parar desse negócio de ficar invertendo as siglas, que eu fico perdido. Cara, vamos lá. Então ele já tem isso, ele já tem essa conta, né? Provavelmente o cliente já tem um cartão de cadastrado, ele já tem um sistema de pagamento de boleto. Né? Então, esses disparos ele vai dentro aí da própria cliente. E tem ideia de custo disso? Varia? Varia porque aí a gente está falando de custo meta, né? Não tem nada a ver com o custo maior 360. É como se fosse fazer um anúncio na meta lá de tráfego pago e conforme por clique. Exato. Mas assim, hoje, até falando nessa questão do clique, é uma questão que até que levantei esses dias, hoje a gente tem um custo médio
de lead. Hoje, como é que é o custo médio na CVM? CAC. O CAC, né? Isso, o custo de aquisição do cliente. Isso. Quando eu coloco uma IA, eu consigo reduzir isso em quantos por cento tendo uma pessoa? Cara, você vai conseguir reduzir isso consideravelmente. Né? E isso vai também variar. A gente tem casos aí de reduzir aí em torno aí de até 60, 50, de 50 até 65, 70% do custo aí do CAC. Porque você tira, né, tipo, você otimiza o operacional, né, e você também otimiza a assertividade da própria meta. Por exemplo, você tem agentes de IA aí que atuam dentro como gestores de tráfego pago dentro das contas meta dos clientes. Né? Então o que ele faz? Ele começa a tirar os insights de qual campanha que foi mais bem sucedida, né? Qual tipo de parâmetros que foi utilizado naquela campanha que teve uma probabilidade maior de sucesso, e ele vai aprendendo ao longo do tempo, então ele começa a te gerar insights para as próximas campanhas. Só nessa ação ele já consegue aí fazer uma redução aí considerável do CAC. E você não vai ficar naquela de tem uns testes AB, né, da meta, né? Faz o teste AB, aí lança, aí você já tem um custo. Então você já não vai ter isso, porque você já sabe mais ou menos onde que você vai mirar, que tipo de campanha, porque o próprio agente ele já começa a te direcionar como que você faz isso. Mas aí você está falando assim, a gente tem essa IA de marketing, Sim. vai fazer essa gestão de tráfego pago ali do cliente. Ele vai fazer o que mais essa IA de marketing? Ele vai gerar a imagem, ele vai gerar o prompt, ele vai fazer a aprovação disso? Como funciona isso? Consegue fazer a geração de imagem, consegue te direcionar até, eu tenho uma ferramenta, já tenho uma ferramenta aqui que já gera essas imagens, não quero que a IA ela gere. Eu gero no ChatGPT e jogo para ela. Isso, né? Tipo, aí você pode jogar nela, ela faz uma avaliação dentro desses insights que ela já tem aprendido com a base de conhecimento delas, e ela começa a te fazer algumas sugestões de alteração. Ou ela gera e aí vai no teu critério. Né? Ela gera imagem, mas ela consegue fazer a limitação. Por exemplo, eu tenho a Bebida Express, distribuidor de bebidas, show para eventos em Curitiba, onde eu atendo só Curitiba. Não consigo atender 20 km fora de Curitiba. Ela vai conseguir fazer, como ela faz a validação de cliente, do perfil de cliente, aqui pode comprar só acima de 18 anos, quem compra mais, quem que fecha mais, ela vai fazer essa análise, vai trazer? Claro, assim, o que acontece? Né? Quando você vai fazer um posicionamento, ela vai seguir as mesmas normas e regras, os mesmos passos quando você faz um posicionamento de tráfego pago dentro da meta. Então você delimita lá, né? Tipo, eu quero vamos lá, Bebida Express, né? Então atende a região de Campinas. 992669900, tô ligando. Então, vamos lá, né? Você tem um campo dentro da meta que você delimita o raio de impulsionamento, né? Então, você vai impulsionar dentro de um raio, você tem Curitiba aqui no centro, né? Então, o que o agente vai falar? Não, meu agente, meu produto ele é vendido só dentro de Curitiba, então já delimita o raio. Meu produto ele é vendido acima de 18 anos, então ele já coloca isso como parâmetro. E aí ele vai seguindo passo a passo aí da regra das regras de impulsionamento da própria meta. Tá, mas aí como é que ele faz essa gestão disso? Ele vai começar a olhar alcance, ele vai começar a olhar cliques, ele vai tomar atitudes de parar essa campanha? Ele vai aprender aí com um tipo de campanha, né, com as campanhas que ele vai soltar, é como se fosse um funcionário normal. Tá? Ele vai aprendendo ao longo do tempo, então eu lancei essa primeira campanha aqui, Chopp, né, Chopp, fala um Chopp. Heineken Beer, sabor Brahma. Heineken Beer, sabor Brahma. Tá? Então ele fez uma campanha aqui da Heineken Beer, sabor Brahma. Essa campanha ela teve quantos alcances? Ela teve aí, vou chutar aqui, tá? 5 milhões de pessoas, teve aí, tipo... Gente, é que é um negócio de milhões, é impressionante. Só lá com ele é 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Eu tenho medo, às vezes. Tá bom, Fernando, 5 mil pessoas. Tá? Eu acho que tem uma alcance de 5 mil pessoas. Ele atingiu, aí teve 10 mil impressões, não vou falar milhões. 10 milhões. Isso, né? E o número dessa atividade foi, vai lá, 50, vai. Beleza, essa campanha aqui ela gerou quantos resultados? Então ele aprende com essa campanha aqui, pega o número de resultados que ela gerou e fala assim, poxa, qual foi o tipo de características que essa campanha teve para gerar esse resultado? Então ele vai somando com as outras características assertivas das outras campanhas. Né? Então ele vai criar aí, a cada campanha que você faz dentro da meta, ele cria uma campanha mais assertiva, porque ele já tem uma base de dados que as campanhas
né, que dão um maior resultado, um maior número de alcance. Então, ele é, como você falou, né, um agente diretivo, ele vai aprendendo cada vez mais. E qual que é o tempo de maturação disso? Tem ideia, não? Tempo de maturação, aí vai depender da gente. No caso de agentes de marketing, né, aí a gente tem casos aí em torno de 3 a 4 meses. Pensa como se fosse um funcionário. Se você, primeiro que ele vai aprender tipo, a cultura da empresa e vai aprender sobre os produtos. Uhum. Para ele estar aí implementado, a gente demora em torno aí de 20 a 30 dias para implementação. Pós a implementação, ele vai ter aí uns 2 meses aí de curva de aprendizado. A partir dos 2 meses ele já está bem apto. Tá, e fora isso, então assim, vamos colocar aqui números aqui. O Hunter, vamos colocar também nos 3 meses. Vai ficar bem calibrado. A gente chama de calibragem. Né? O SDR eu posso colocar em 1 mês, né? Se eu rodar os links para ele trabalhar, ele vai trabalhar 20 dias, 1 mês, ele tem que aprender a trabalhar. Isso também depende do. Pensa assim, ó, como ele não aprende só com a base de dados dele, ele aprende com a base de dados do próprio cliente, e com os atendimentos do próprio cliente, o que o SDR faz? No caso do SDR, você tem lá tipo, um cliente que já tem os SDRs humanos, né, que fazem as ligações para os clientes. Ele vai escutar isso. Então eu posso trazer informação lá. Legal. Eu posso pegar a informação dos meus vendedores, meus SDR, aquele orelha seca lá que fala que faz 50 ligações por dia, faz 10, que você fica acompanhando, e agora você vai saber quanto tempo ele demora cada ligação. Trazer essa ligação dele gravada. Exatamente. Eu consigo integrar em soluções de voz que não seja que você tenha, ela pode ser qualquer solução de voz? Claro. E a API aberta a gente integra. Netfone, ligações ilimitadas, Brasil, Canadá, Estados Unidos. Você pode ligações ilimitadas sem custo nenhum, custo fixo por linha, e colocar lá e ligar à vontade. Diminuir o custo. Então eu vou pegar todas as ligações que são gravadas, que eu tenho URA, eu posso integrar na minha URA digital lá, a minha IA. Sim. O cliente ligar, ele vai ser atendido pela minha IA na minha URA lá do telefone do PBX. E já vai fazer com ele ali umas perguntas, que tipo de setor que ele quer, se ele quer o comercial, direcionar para o comercial certo, ou se vender direto no comercial, se ele quer falar com o presidente Joab, mandar para o Rafael, porque ninguém fala com o Joab, fala com o Rafael antes. Fala com o Rafael. Fala com o Rafael. E se falar com o Joab, ele vai mandar falar com o Rafael. Fala com o Rafael. E se for problema técnico, a gente fala com o casado. É isso aí, casado. Agora casou, gente. Parabéns. Um abraço para você, Deus. Parabéns pelo casamento e que venha a pensão. Maldade. Então eu consigo integrar a IA junto com a minha telefonia para receber a ligação. E na Meta, aqui a gente tem dois formatos aqui, né? A gente tem. Porque na Meta, quando eu recebo esse contato, ele não cobra o disparo. Exatamente. Aí ele abre uma janela. Como é que funciona essa janela de comunicação da Meta? Eu sei que existem umas regras ali bem chatinhas, né, que o Denis estava me explicando. Isso, né? Assim, a Meta é nossa amiga, obrigado, viu, Meta? Zuckerberg, vamos melhorar esse negócio. Zuck. Cada atualização da Meta, cara, é uma correria dentro da empresa. Até acho que no começo do ano a gente teve discutindo até, né? Teve um monte de regra. Teve algumas atualizações aí no início do ano. Né? Derrubou um monte do WhatsApp. Você que está aí picareta usando o WhatsApp Business, caiu, o problema é seu. Vem pra gente. Vem pra gente. Hoje o que acontece, né? A gente tem uma janela, segundo as novas atualizações da Meta, você tem uma janela aí de 24 horas. Né? Então, se o cliente liga dentro desse espaço aí, não é cobrado como se fosse mais um atendimento. Passou dentro das 24 horas, se ele ligar novamente, né? Se ele está em contato novamente, aí cobra-se mais um atendimento. Mas isso quando a gente liga, né? Isso quando vocês ligam. Quando recebe, ele não entra nessa janela. Não, ele não. Mas ele abre a janela de 24 horas recebendo essa comunicação do cliente? Não, ele não abre as janelas de 24 horas. Não. Então a janela de comunicação só vale quando eu disparo. Quando você dispara. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aqui. Eu tenho que lá fazer uma validação de base lead. Comprei uma base lead do impostômetro, do Rafa. Comprei 50 mil leads do Rafa. Não, esse Rafa aqui é outro Rafa. Tá? É outro Rafa. É o Rafa Pomadinho. Esse aqui tá indo pro caminho. Eu estou anotado, a gente vai colocar nesse menino na linha. Pode deixar. Não, na verdade ele era bombado, depois que ele começou a trabalhar com ele não tem mais tempo. É que ele não come mais, porque esse homem a gente não dorme, cara. Comer é um privilégio. Dorme quando morrer. Então, vamos voltar aqui. Eu me perco, gente. Essa risada. Não, eu digo assim. São 50 lá mil leads, por exemplo. Se eu jogasse, despejar 50 mil leads dentro de uma IA de SDR, o que ele vai fazer? O que vai acontecer? Ele vai primeiro fazer uma classificação desses leads. Né?
como eu te disse, ele vai limpar essa lista e ver quais são aqueles que realmente dão match. Como que é limpar a lista? Ele vai ter que ligar para ver se o número existe, vai ter que validar. Exatamente, ele liga para valida se o número existe, se o e-mail ele é o e-mail do cliente. Né? Aí é o próprio cliente que ele vai delimitar. A própria empresa que vai delimitar o que ele tem que fazer e que ordem que ele tem que fazer. Tá, mas a partir do momento assim, vamos lá, eu preciso validar. A gente recebe 300 mil ligações. Obrigado, Apple, pela atualização que você bloqueia o número desconhecido. Esse cara vai ligar como a Apple liga, aqueles validadores, ele ligava 2 segundos para ver se o número existe e desligava na cara? Não, cara, a gente está falando de uma IA generativa. Isso é importante, gente. Porque assim, ó, peguem esse toque. Sabe das ligações inconvenientes? Atende e desliga. Aquilo lá em telecom, eu não sei se é assim até hoje, mas quando eu trabalhava na época de passar fio para instalar telefone, que não era ligado no modem, já saía junto com a internet, na fibra, as operadoras tinham uma lei que era 2 segundos. Se você atendesse uma ligação e desligasse 2 segundos, não cobrava o pulso. Lembra que existia pulso? Você não lembra de pulso, cara. Essa aqui não, pulso não. Então, assim, você que via a internet, antigamente lá, você ligava a internet depois da meia-noite, você tinha um pulso só e usava a internet a noite toda como se fosse um pulso. No mínimo também, era uma conexão à internet o dia inteiro, então aquilo era pulso. Então, assim, até 3 segundos ou 2 segundos, se não me engano, não cobrava. Então, o que as automações de telecom fazia? Ligava para o teu número, Rafa, você atendia, ela desligava. Porque ele não cobrava. Então, ela virava para o lead e fazia, ó, esse lead está validado, o cara atendeu. Agora, se é o lead mesmo, né? Então, hoje, como é que ela funciona? Hoje ela funciona de uma maneira bem mais moderna do que isso, Fernando. Primeiro, ela tem uma voz humanizada. A gente teve um trabalho, aí, um cuidado para fazer esse tipo de voz. Né? Tipo, às vezes o cliente fala assim, não, mas eu tenho uma atendente aqui que ela é bem conhecida aqui na região, todo mundo conhece a voz dela, sabe que ela é. Não é porque nossos clientes eles dão nome de pessoas, tá? Para os nossos atendentes. A gente tem a analítica, aí tem o semana no vídeo Jarvis, o Homem de Ferro lá, que sabe tudo. Você pode pedir o dele, vai pedir o dele coffee, tá vendo, Maurício? O que a gente consegue fazer? A gente tem, né, as vozes humanizadas, que a gente consegue integrar dentro dos agentes, tanto agentes do STR quanto agentes comerciais. E quando o cliente ele sugere, não, mas eu tenho uma voz aqui que é bem conhecida, a voz do dono, a voz do Fernando. A gente consegue sintetizar essa voz aí, do Fernando, e fazer com que ela ligue com a voz do Fernando, então vai dizer que é o Fernando que está ligando nesse momento. Boa noite. E daí ela vai fazer essa ligação, vai fazer essa validação no cliente. Isso. Né? E ela não segue um script. Né? Uhum. Porque como que ela é treinada? Né? Ela tem insights de marketing, insights aí de neurociência. Então quando o cliente, eu estou validando aquele lead, o cliente ele parece que está mais nervoso, ele quer desligar rápido, então ela fica mais sucinta, então ela vai oscilando entre as modulações de acordo com a percepção que ela sente do que o cliente está retornando. Uhum. Isso tanto nas ligações quanto no WhatsApp também. Então ela tem aí todo um histórico, uma base de conhecimento baseado nas técnicas comerciais, nas técnicas de neurociência, psicologia, enfim. Baseado uma coisa bem grande. Ela vai criar, então, assim, os rapports, era essa palavra que eu estava tentando lembrar. Exatamente. Então ela vai criar o rapport do produto, da identidade da empresa da pessoa. Exatamente. Ela assume o tom de voz e o que a gente chama de eco de voz do marketing da empresa da pessoa. Legal. E Rafa, você olhando tudo isso, qual que é o cliente ideal para usar IA? Qualquer um que queira não automatizar, né, mas otimizar o processo dele. Como ele falou, qualquer um que tenha essa vontade de otimizar. Vou botar uma pegadinha agora aqui, tá? Então, A pegadinha vai ser para ele, mas volta para contigo. Mas basicamente isso, seria qualquer cliente que queira fazer esse investimento e queira otimizar o processo dele. É um investimento, mas não é investimento investimento. Então, quando você faz a conta no final, você vai falar assim, por que eu economizou? Exato. Hoje a gente coloca assim que um agente de IA desse porte está falando aí no início de atendimento, salário de 2 pessoas. Né? Colocar assim, salário mínimo de 2 pessoas para atender por 10. Com uma diferença que, né? Você está pegando um salário de 2 pessoas,
né, onde você tem férias, 13º, impostos trabalhistas, enfim, e faz o trabalho de 2 pessoas. Fora o tempo, né? Como você tinha comentado, 24/7. 24/7, né? Feriado. 24/48. Fora feriado. Para feriado, enfim, né? E faz o trabalho de 2 pessoas. Um agente de IA, né, ele vai fazer o trabalho aí de... Enfim, né, tá falando de limitar quantas pessoas, só que ele vai ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana, sem férias, sem 13º, sem impostos trabalhistas. Então, no final da conta, quando você faz... Sem atestado médico. Sem atestado médico, sem dor de cabeça, enfim. Mas aí você olha assim, essa até foi a pegadinha que a gente fez aqui, já vacilou, né? Aí, o bicho é judeu, é mão de vaca, mas ele gosta de chato. Não é mão de vaca. Porque hoje você vê muitas ferramentas na internet. Se você pesquisar no Google sobre IA, o teu celular escuta e começa a aparecer só no teu Instagram, no teu TikTok, no teu Google só sobre IA. Aí a gente tem uma disparidade muito grande nas ferramentas profissionais, como a gente tem na More, e as ferramentas que a gente vê no mercado hoje de chatbot, inteligência artificial, com conectividade, que fala que tem IA ali, aí quando você vai testar realmente, a IA deixa a desejar, né? Qual é a diferença? Como que eu coloco isso? Como que você identifica, né? A gente tem algumas maneiras de identificar o que é uma IA generativa e o que é uma IA comum e o que é um chatbot. Chatbot é aquilo que eu falei, é as alternativas de pergunta, você escolhe, se o cliente falar assim, fugir qualquer coisa aí do contexto aí das alternativas, né, ele vai assim, a alternativa errada. Ele deu a solução, né? Isso, ele vai voltar para o menu inicial, entendeu? Ele volta para o menu inicial. Vou até travar. Alô, Bradesco, por favor, me ajudem. Vou até travar. Tá horrível. Vivo, também, Vivo. Tá difícil, hein? Hoje já falei contigo, precisamos resolver esse problema. Eu já escutei, já li, tipo, tava tentando, não vou falar. Eu falo, Vivo, Bradesco. A empresa aqui estava tentando um atendimento, né? E era um chatbot, e eu não queria muito daquelas alternativas lá pré-definidas, eu não queria nenhuma daquelas alternativas. E eu tentava achar outra alternativa, voltar para o menu inicial. Outra alternativa, voltar para o menu inicial. O que aconteceu? O próprio chatbot se despediu de mim e falou... Desliga a ligação. E legal que assim, você pega essas opções que a gente está falando, tô falando do Bradesco mesmo, você tinha um problema com a cartão de crédito. Ele fala, fale o que você quer, fale pausadamente. Cartão de crédito. Você fala cartão de crédito, ela fatura. 2.300 mensal de... Eu não quero falar de faturas, mas quero bloquear a porra do cartão que foi clonado. A fraude. Aí, cara, ele vai criando. Então, isso é um chatbot por voz. Isso é um chatbot por voz. Quando você entra ali na opção e ela te dá as opções, só que assim, você também pode fazer, como a gente viu um projeto que está rodando ali, não vou falar o nome porque não pode, mas o cliente, ele define como ele quer o perfil. Então assim, o cliente quer que dê uma explicação mais detalhada, que já dê opções de compra, que já encaminhe para um site, já encaminhe para os modelos que quer vender. Eu acho que ficou muito grande aquele formato ali, eu já reclamei para ele. E se você chama ela para sair, ela é ignorante. Então. A nossa IA que a gente usa no nosso teste, nos nossos clientes, se chama para sair, ela manda uma carinha, manda um coraçãozinho, manda uma florzinha. Exatamente, porque ela possui os rapazes de psicologia, de ciência. Isso, mas isso que define o cliente. Isso é o que define o cliente. Se ela vai ser mais amigável, né? Se ela vai ser mais objetiva, se ela vai ser mais séria. E também regional, né? Isso, se ela vai ser geralmente ela fica mais regional. A gente tem casos aí de clientes no Rio Grande do Sul, né, onde são de regiões mais afastadas, né, onde tem um dialeto mais local, né? E se o cliente ele fala baixo, ele fala tchê, ela vai lá e fala baixo, aí com o cliente também. Então ela vai pegando a localidade, a forma de falar das pessoas ali. Isso vai mas muito definido pelo cliente, né? O cliente precisa gravar, sabe como é que funciona essa gravação? O cliente tem que entrar ali e falar assim, boa noite, você ligou para N-Service, você quer comprar? Não, você vai comprar uma solução de IA porque eu vou mudar a sua vida. Ela fala assim. Não é dessa forma, não. É de maneira extremamente humanizada. Ela vai falar como se fosse realmente uma atendente humana falando, né? E ela vai interagir de acordo com o contexto. Eu vou voltar um pouquinho, porque acho que ficou faltando, né, a diferença aí de um chatbot, de uma IA generativa e de uma IA comum. Sim. Né? O chatbot foi aquilo que a gente comentou, né, das alternativas, quando a gente sai da alternativa
ele volta, né, ele trava, ele desliga, enfim. Né? A IA comum, né, ela nada mais é que a gente chama de aqui internamente de chatbot plus. Né? Quando você tem as alternativas, então quando o cliente ele não escolhe nenhuma das alternativas, aí entra, né, uma IA que fala assim, olha, eu vou tentar, meu nome é Bia, né? É uma famosa, meu nome é Bia, eu vou tentar, entendeu? Te auxiliar sem problema, e se ela não consegue, ela faz a transferência aí. Uma coisa legal também, a gente testou isso. Pode falar agora, doutor. Eu fico cortando ele, cara. Eu não termino de falar nome dessas opções. Não termino. Vai. Aí você dá a pausa, eu. Não, eu vou te escutar. Vamos lá. Tá? E essa aí é a comum. Né? Quando geralmente ela tem um chatbot inicialmente. Quando o cliente ele não tem quando ele não consegue, né, resolver o problema dentro do chatbot, entra uma IA, se apresenta, né, e fala que vai resolver o problema do cliente. Né, e se ela não tiver aquele conhecimento, ela vai fazer a transferência automática. Geralmente é 2, 3 segundos, ela já faz a transferência para um humano, né, para poder fazer a resolução. Já a IA generativa, não. Quer saber o que é uma IA comum ou uma IA ou um chatbot, ou uma IA generativa e quer ter essas diferenças, coloca ela em checkmate, coloca ela em situações adversas. Né? Então, por exemplo, né, no meio do atendimento você fala que você caiu a tua cabeça. O favorito do Fernando é que ele bateu o carro. Então. Mas eu eu bati o carro. Não, eu bati o carro, tá lá. Mas eu faço, mas é um gol, eu não atendo gol. Que preconceito você tem contra um gol quadrado, bolinha? Então você coloca ela em situações adversas. Então você foge totalmente do contexto, fala que você bateu o carro, né? Fala, xinga, né? Age como se fosse realmente um cliente aí, né? Dentro de uma situação aí de estresse. Né? Tira foto, né, de alguma coisa aleatória. Por exemplo, você está falando aí sobre internet. Tira foto de um copo, manda para ela, para ver se ela consegue ler essa foto. E se ela identificar, né, que é um copo, né? E como que ela vai te responder. Uma IA generativa, vamos supor que você está com um problema de internet, vai, e ela pede para você tirar uma foto de um roteador. Né? Ao invés do cliente tirar uma foto do roteador, ele pega lá o celular, né, e tira a foto do celular. Ela vai identificar que é um celular, ela vai identificar que é um celular da marca Apple, tá? E ela vai aí induzir o cliente, né, a tirar a foto do roteador. Então ela fala assim, olha, a foto que você tirou é de um celular. Então, para que eu resolva o seu problema, né, vai lá no roteador, né, que geralmente fica em tal lugar assim, e tira foto para mim, entendeu? Ele se parece mais ou menos com isso aqui. Então, ela não manda imagens, né? Ela só ela descreve a imagem, entendeu? Como que Mas aí você pega num ponto que assim, a gente pode pegar isso para grandes operadoras, porque assim, isso é um problema de gestão e logística. A gente tinha um problema muito sério na GBT, porque quando a gente chegava no cliente, o modem que estava, o serial que estava no sistema já não era mais o mesmo. O cara já tinha trocado equipamento, já não era aquele equipamento que estava ali, a configuração muitas vezes estava errada, e virava um chamado, o cara queria que você fosse lá para configurar, porque ele trocou e não sabia configurar. Ele queria um Wi-Fi mais poderoso, que o modem nosso era na época, para aquela época era ruim. Ele comprou um Wi-Fi que vem a questão da fibra ótica, ele queria conectar e não sabia fazer funcionar, e a gente chegava lá e falava, puta, mas isso aqui não tá nem homologado, né, cara? Como é que eu vou fazer funcionar? Dá para funcionar como mesh, mas não funcionar como roteador da rede, não vai conectar. Ela consegue identificar esse tipo de coisa, o número serial que está lá, qual equipamento está conectado. Pela própria imagem, o que acontece? Na fase de onboard, nesse caso, né, você tem aí os datasheets aí de cada equipamento e o banco de dados de fotos também. A gente alimenta essa IA com os datasheets, né, dos equipamentos, né, do cliente, né, e aí o banco de imagem. Até pela própria imagem, ela consegue identificar se aquele roteador ele é um padrão aí da operadora, tá? ou se é um outro roteador que a operadora não utiliza. Então ela já vai avisar isso. Esse roteador que você não tirou foto, ele é sim um roteador, mas ele não pertence à nossa base. Ela já vai identificar isso. A gente está evoluindo algumas coisas na ferramenta, sim, de troubleshoot, principalmente, para poder facilitar. Uma das coisas hoje eu tenho uma operação que a gente coloca uma aplicação e eu tenho lá 4, 5 pessoas para olhar essa aplicação. Com o IA eu vou conseguir eliminar as pessoas e deixar uma pessoa só supervisionando. Sim, você consegue eliminar. Tá? O que a gente aconselha, né,
Quando você faz a implementação, até mesmo pelo tempo aí de maturidade, né, que a gente chama de calibragem do agente, né, a gente não aconselha você reduzir consideravelmente. Né? Não, tem que ser gradual, né? Tem que ser gradual, tá? E no final, né, você consegue aí, tipo, um outro conselho que a gente também dá para os nossos clientes é que tem aí, pelo menos, aí um supervisor para poder fazer, dentro de uma operação, por exemplo, de 4 pessoas, você tem um supervisor aí, porque quando a IA ela não consegue, dentro do banco de dados, dentro do conhecimento dela, fazer a resolutiva do problema, ela vai escalonar aí para um nível 3, um supervisor. Um supervisor, enfim. Quando eu coloco ali a esses relatórios aí, a pessoa, principalmente no começo da implantação, a gente vai usar muito isso para poder trazer dados ali e mostrar que a IA está funcionando. Sim. Qual que é a velocidade dos dados ali? Eu preciso ter alguma coisa, e a gente tem ainda a BI, né, que é a Business Intelligence, que a gente conectar, que a gente coloca na rede do cliente aí, analisando desde dados técnicos, dados comerciais, dados de atendimento, e ter aí, o Rafa fica louco, fala que tem 10 mil gráficos prontos para você. Então, se você quer ter informação da sua empresa, eu tenho 10 mil gráficos para você. Você não olha nem 2, sem vergonha. Por que você quer 10 mil? O gestor de vendas, ele quer saber quantas vendas entraram, quantas cancelou e quanto pagou. 3 gráficos, essencialmente. A informação vai ser em tempo real. Tempo real. Assim, e atualizado. Entrou um chamado, eu consigo direcionar para o cliente. Eu consigo conectar, por exemplo, com uma Desk Manager. Desk Manager ela faz o tratamento de chamados internos, né? Sim, você consegue também. Cara, o que tiver API, você consegue. Tudo que tem API, eu consigo. E se não tiver API, eu consigo construir API. Consigo construir integração. Consegue, mas aí você leva um tempo maior. Dos endpoints. Você leva um tempo maior e uma capacidade de desenvolvimento muito maior. Porque a gente tem empresas hoje ainda, principalmente as empresas mais grandes, que tem esse problema, né? Geralmente o que a gente faz nesses casos? Né? A gente faz aí uma ponte. Né? Você roda um outro agente que vai pegar aquele dado que tem dentro da API e vai jogar dentro aí do sistema. Assim. Mas quando eu vou fazer esses bancos de dados da Tashish, eu vou trazer isso para dentro de um banco de dados da IA ou é um banco de dados do cliente que eu vou consultar essa informação lá? Você vai consultar, ela vai consultar a informação do cliente. Do cliente. Tá? Então, ela tem as duas coisas. Ela tem um banco de dados de aprendizado dela. Né? Dentro dela fica só o aprendizado dela, a inteligência. A inteligência e o aprendizado dela e o que o próprio cliente, que a gente chama de templates, né? Que o próprio cliente ele consegue inserir dentro do banco de dados de atendimento. Vamos supor, né? Vou colocar um exemplo prático aqui. Né? Hoje você vende o Daily Coffee. Daily Coffee, o melhor café do Brasil. Gosto de baunilha, com doce de leite, só que tem. Você vende o Daily Coffee. Né? Então o Daily Coffee tem um sabor de doce de leite com baunilha. Tá aqui. Vamos supor que você vai vender um sabor chocolate com morango. Vai. Tá? Então, antes só tinha o sabor doce de leite com baunilha e agora tem um sabor chocolate com morango. O que a IA vai fazer? O que você tem que fazer também? Você vai alimentar a informação que agora a Daily Coffee, né? Não tem só doce de leite com baunilha. Ela tem aí chocolate com morango. Então você vai lá no template, coloca essa informação lá e ela começa a vender não só o doce de leite com baunilha, mas também o chocolate com morango. Então, assim, a partir do momento que eu subi o datasheet com as informações nutricionais, com o sabor, um novo SKU, ela vai começar a vender. Ela vai começar a vender. A gente até tem um projeto que está rodando aí com o cliente, assim, mas eu tenho 60 mil SKUs, é muita coisa. Aí a gente foi falar com o pessoal, não, mas a gente tem marketplace com mais de 1 milhão de SKUs e não tem problema nenhum. Só que aí que pega, porque daí você pega no carro assim, mas você tem todas as informações? 60 mil? Não. Você tem como buscar? Vai dar trabalho. Aí o cara não quer trabalhar. Isso acontece. Então, é uma coisa, aproveitando já o engajamento aqui do Daily Coffee, Rafa, um presente para você. Para você, um presente. Obrigado. Os copinhos são um presente Daily Coffee para vocês. Aqui, ó, melhor que aquele copinho que você tomou café hoje ali. Esse aqui. O cara vai tomar um café desse tamanho. Assim, caraca, mano, é mais caro a embalagem do que o café. E então, eu consigo trazer os SKUs ali, trazer toda a informação. Em cima disso, a gente tem toda a informação, a IA trabalhando para si e fazendo isso rodar, né? Exatamente. E quando eu falo de BI, o Business Intelligence, porque assim, eu fui descobrir que era Business Intelligence depois que ele veio apresentar, porque BI para mim era um técnico de TI lá que fazia gráfico. Aí você fala de uma camada aí mais profunda aí da parte de IA, né?
O agente de BI, ele vai trazer aí em tempo real todas as informações que você perguntar dentro do seu WhatsApp. Então, você é um gestor de empresa, que você precisa aí de uma velocidade maior de informações, o quanto que vendeu, o quanto que está convertendo, quanto que é a margem de lucro que está agora, quanto que está o meu financeiro. Então, você vai ter isso aí dentro do seu celular, né, no WhatsApp. Aí ele funciona, o BI vai funcionar no WhatsApp também. Pode funcionar no WhatsApp e pode funcionar dentro de uma plataforma de dashboard comum aí, que já é o utilizado. E você vai ter isso aí em tempo real, tá? Aí tem uma coisa interessante que a gente desenvolveu, né? Além disso, né, de te dar, né, esse tipo de dados, ele começa a te dar insights de como você melhorar isso. Então, ele vai identificar, por exemplo, hoje, esse mês aqui, as vendas elas não foram muito bem. Mas por quê? Porque não foram muito bem porque o financeiro, o comercial, entendeu? Não teve uma produtividade. O comercial não teve uma produtividade maior, né? Produtividade maior. Então ela começa a te dar insights de como que você vai melhorar isso se ela estiver interligada aí com outros agentes dentro da empresa. A gente tem clientes que têm aí basicamente todos os departamentos da empresa aí interligados com agentes de IA. E eles todos se conversam. Isso é uma coisa interessante. E eu consigo ter então a mensuração em tempo real da empresa inteira. Exatamente. A gente tem, por exemplo, clientes que tem aí agência de IA no N1, você tem agência de IA na cobrança, né? E isso foi um projeto de uma solicitação de um cliente. Você tem agentes de marketing, você tem agentes de BI. Né? O que acontece? O BI ele vai conversar com o agente de marketing, ele vai pegar dados do agente de cobrança, ele vai pegar dados do SDR, tá? Ele vai compilar tudo isso, né? Ele está comunicado, eles estão comunicados entre si, ele vai pegar tudo isso e trazer aí um compilado dessas informações com os insights aí para os próximos passos. E hoje você vê quais os níveis de empresa que buscam mais isso, qual que é o perfil da empresa que vai buscar uma ferramenta de BI. A ferramenta de BI, sim, vamos lá. Eu acho que dentro das ferramentas de IA acaba se tornando mais cara. Eu vou ter que conectar com todas as ferramentas de dados da empresa e é uma informação muito mais inteligente para trazer insights, para muito mais executiva do que só um atendimento N1, só um atendimento SDR ali para colocar para girar a empresa. Não, utilizando a palavra que eu não gosto que eu utilizo, de produtos de prateleira, cara. É que assim, gente, você precisa de uma máquina de café que faça café sozinha, com IA, a gente vai desenvolver para você, tá? Exatamente. Os indianos estão lá para isso. Vamos lá, né? Olha o indiano aqui, ó. Não, eu sou judeu. Sou judeu. Então, por que a gente brinca e faz essa brincadeira aí com produtos de prateleira? Né? Porque os nossos agentes, eles não são limitados, né? Hoje, nos nossos concorrentes, né? A gente tem aí alguns no mercado, né? A maioria opta aí por um modelo de negócio onde você tem agentes de prateleira que eles mesmos utilizam esse tipo de nomenclatura. Mas não é pela escala isso, porque quando eu tenho prateleira, eu faço escala, eu vendo para todo mundo e consigo vender barato pelo volume. Mas aí você vende barato para todo mundo e o cliente que lute aí para se adaptar às funcionalidades. O cliente tem que entrar assim, eu tenho esse recurso. Eu gosto de comprar um SaaS de CRM que você precisa, cara, eu preciso colocar esse produto aqui. Não, você não pode, você vai colocar aqui porque foi feito para isso. Exatamente. Né? E quando a gente fez a concepção aí desse produto, foi montar o planejamento de negócio aí desse produto, e isso é um dos nossos maiores diferenciais hoje no mercado, é que a gente não faz o cliente se adaptar às funcionalidades pré-moldadas que a gente tem. É ao contrário. A gente estuda aí o projeto do cliente e o agente de IA que vai se adaptar àquele projeto. Então vamos supor que você tem aí uma escala de projeto de operação, né, onde tem aí diversas fases. Então a gente vai entrar dentro da reunião de onboard, a gente vai pegar cada fase daquele processo, entendeu? Que o cliente ele já tem pré-definido, que já está rodando há anos, e a gente vai adaptar o agente de IA para cada etapa daquele processo. Tá? Então tudo é personalizado dentro da máquina. É uma coisa legal assim que eu olho e assim, eu tenho uma certa dificuldade, aí o Rafa, que é no sistema, é muito mais fácil para ele ver isso, e às vezes deve ficar puto comigo do outro lado da linha. Quem fica puto mesmo é ele, tá? O Rafa me entende porque ele não responde a gente. Mas vamos lavar roupa suja aqui sim. Então assim, cara, porque eu não vejo, por exemplo, quando eu vejo o SDR, eu vejo o Hunter, eu tenho uma tela que eu tô olhando eles trabalhar ali e começar a aparecer. Eu falo, cara, não tá funcionando. Tá funcionando. Cara, faz 10 dias que essa porra tá igual, não tá funcionando. Você tá parado. Não, é verdade, tá parado. Então assim, eu tenho que comprovar. No BI,
ele está conectado ao banco de dados, ele está conectado às outras informações, ele está me entregando isso dentro da operação. Exatamente. Então eu não estou vendo o BI trabalhar, ir lá no CRM tirar informação, ir lá no banco de dados tirar informação, no financeiro tirar informação e trazer isso e cruzar isso. Então para mim fica um pouco mais difícil, tá? Eu só preciso ver as coisas funcionando. Ele só precisa ver. Só preciso ver funcionando. Então assim, a hora que eu ver meus gráficos subindo, vendo entrando, e ali o negócio é tipo assim, pingando Pix no celular, aí vai estar tudo maravilhoso. Tem que colocar no Hunter a opção de ficar uma engrenagem girando para toda vez que ele entrar, ele entender que mas um dia o Hunter está trabalhando. Eu tava com o diretor da Barigui Veículos aqui, que é uma das maiores concessionárias que tem aqui no Paraná, e ele falou assim, cara, ele trabalha sábado, ele trabalha domingo, o cara trabalha todo dia. Um dos donos, ele trabalha todo dia. Tem funcionário que reclama que quer fazer escala 6x1, mas o dono trabalha todo dia. E ele falou assim, cara, eu só vou calmar, vou parar de trabalhar quando eu ganhar dinheiro 24 horas por dia sem trabalhar. E eu tô atrás dele, tá? Eu vou te achar, por quê? Porque agora a IA pode fazer isso pra você. Então, a IA vai estar trabalhando e vai estar gerando essas vendas, gerando leads, gerando reuniões, apresentações para poder fazer isso. Então, tanto que as concessionárias se tornaram um alvo no mercado que, quando eu fui conversar com o Joab, ele, qual mercado você quer atender? Atendemos ISP. Eu falei, não, eu quero atender B2B. Então. Porque eu vejo, só que assim, quando eu falo para ele que vou atender B2B, eu tô dando um problema para ele. Porque hoje a estrutura está toda pronta para atender o ISP. Ele nasceu lá dentro, então ele tem um amor por ISP do tamanho. Eu tenho. Você também foi eu sou do ISP, eu sou ISP na veia. Você é ISP na veia. Ele serve, agora ele, uma vez telecom, ele serve de consult. Mas assim, eu vejo que dentro do B2B a gente tem muito mais a agregar e ajudar. Porque é mais fácil. Porque, beleza, no telecom a gente vai ter o N1, a gente vai ter o N2, a gente tem a parte do SDR de vendas ali que é muito dinâmico. Então, principalmente, a gente hoje tem uma ferramenta voltada muito ao B2B, mas quando a gente conseguir colocar ela para o B2C rodar, que nem você colocou no desktop, cara, ela vai rodar sozinha, então você não vai se incomodar. E eu quero ver isso rodando dentro da Delicoff, por exemplo. Então, por isso que eu brigo com ele, às vezes, pô, isso aqui tá caro. Eu quero que o cara da Delicoff tenha a capacidade de ter uma IA lá, não só o cara que vende a Nestlé. E eu que faço a conta. Aí eu fico brigando com ele. Então, assim, como que você vê esse mundo indo para o B2C, eu querer trazer essa ferramenta para o B2C, que a gente consiga executar e fazer ela ficar viável? Amanhã eu tenho uma reunião, tá, com o B2C, eu vou ter que dar um jeito de vender pro cara. Só bons problemas. Tá? O B2C, se você for falar de Hunter, né, SDR... Eu acho que o Hunter não faz sentido o B2C. Não, é isso que eu ia te falar. Mas aí o Marte faz. Entendeu? O marketing sim, tá? Mas se você falar tipo, de SDR para B2C, né, você tem aí algumas ferramentas. Só o Hunter, né, para B2C, você vai ter ferramentas que né, a própria Meta ela vai conseguir extrair esse tipo de dado. Então não faz muito sentido hoje. Né? Um SDR, sim, ela faz sentido desde que né, o produto ele tenha um valor agregado que consiga aí, suportar aí os custos Meta e o custo do próprio SDR também. Mas se eu tiver volume, não vale a pena? Depende do custo que for agregado do produto. Porque, vamos pegar lá. Eu vou vender Delicoff. Delicoff custa R$99. Legal. Tá? Eu tenho uma base de leads que eu vou atrair por dia ali que vão chegar para mim no meu atendimento. Então, esse atendimento, por exemplo, o cara quer comprar um Delicoff, chocolate lá com morango que você criou, ele vai entrar ali, entrou no site, olhou, ele vai clicar lá no WhatsApp, vai entrar no WhatsApp, a automação da venda ali junto com o IA, perguntando, você quer doce de leite ou de chocolate? Qual o seu CEP? O frete é tanto, estou te enviando agora, fecha a venda e manda para ele totalmente com isso. Se for com nesse tipo de ticket de target de cliente, sim, o SDR vai valer a pena. O Hunter já não. Não, o Hunter não vai ligar pro cara lá, Rafael, tudo bem? Eu sei que eu te vi na tua rede social que você estava tomando um café. Eu tenho um café te oferecido de 12 de leite. Aí o custo de aquisição desse cliente ficou muito alto. Ficou muito alto. A gente tem uma política de transparência com os nossos clientes, né? Então, até a gente brincou e falou, não, a gente de Hunters para B2C, não vamos... A não ser que seja um B2C Ferrari que venda uma Ferrari de R$1 milhão. Se for um produto de luxo, no valor agregado, aí vale a pena, assim. Né? Mas para produtos aí mais comerciais, né, não vale a pena, porque você já tem esses dados aí dentro das próprias funcionamentos de campanhas da Meta, né? Então você já consegue traçar esse tipo de perfil, entendeu? Você já consegue ter uma assertividade, né, maior dentro aí das campanhas da Meta.
por isso que a gente não colocou. Agora o S10, sim, o S10 a gente consegue. E quais mais agentes a gente tem aí que a gente pode explorar? O agente de auditoria, que ele faz aí uma auditoria. Esse não está no meu portfólio, tá, gente? Eu preciso... Como é que é o nome daquela maior consultoria que tem no Brasil aqui, de auditoria? Tem a Deloitte. A Deloitte. Se prepare, tá chegando. Aí você tem agências de auditoria, você tem agências de cobrança, já foi falado, tem agências de NPS, que é o plano que está bem alta atualmente, então ele começa a fazer aí as pesquisas de NPS com o próprio cliente, às vezes você roda aí pesquisa dentro da própria empresa, né? E ele começa tipo, te trazer esses dados e gerar insights. Gente, assim, eu falo muito de gerar insights porque os agentes de IA generativa, né, um dos maiores diferenciais é que ele gera insights aí para a própria empresa, né, para o próprio cliente. Então ele tira aí os dados daí, você faz uma pesquisa de NPS, então ele vai te trazer, olha, essa pesquisa de NPS, os insights para tal são esses daqui. Eu consigo configurar o NPS para não fazer que nem as antas fazem que não atende a gente e são obrigados a pedir NPS. Porque assim, você vai lá, você liga na Vivo, sua internet está fora, a fibra está rompida, que você está vendo que está piscando loz ali. Aí a pessoa, a IA lá não consegue desenvolver, porque ela é um chatbot te atendendo. Aí ela fala assim, vou marcar uma visita técnica. Fala, Anta, tá rompida a fibra. Todos os vizinhos estão reclamando, é uma massiva, e você está me dizendo que vai mandar um técnico aqui na minha casa. Aconteceu isso ano passado. Tá? Aí ela vai lá, agenda uma visita, aí você continua ali no atendimento, porque você quer que volte, ela agenda uma visita para outro dia. Aí, beleza. Aí você volta de casa depois de 2 horas, alguém já foi lá, consertou a fibra, voltou todo mundo, ela continua te ligando. Você está confirmado nessa agenda para amanhã? Aí depois que você fala assim, não, cancelar atendimento, ela vai lá cancelar atendimento, ela manda NPS para você. O que você achou do meu atendimento? Aí você manda uma merda. A nota vai uma bosta. Baixo, né? Aí depois, só que isso aí, no final da curva, lá pro diretor, lá pro PPR, afeta o NPS do cara. Na GVT eu ganhava por NPS. Se o NPS nosso fosse ruim, tivesse abaixo de 85, todo mundo perdia dinheiro no PPR. Com certeza. Ó, vou pegar esse mesmo exemplo que você deu aí de rompimentos de fibra. A gente tem clientes aí na Telecom que nem o próprio cliente identificou que tinha um rompimento. Né? Foi um rompimento que aconteceu entre 2 e 3 horas da manhã. Tá? E a IA, né, ela olhou para o sistema, um sistema que a gente já tem todo tipo de integração com ele. Né? Ela olhou para o sistema e ela identificou que um número determinado, um número grande de uma determinada região, tinha caído e aí tinha acontecido um rompimento aí na fibra. Como ela já tinha essa base de conhecimento de um outro rompimento, né, ela utilizou a mesma base de conhecimento e falou assim, a gente já encaminhou, que seria o que um humano deveria ter feito, né? A gente já encaminhou aí os técnicos para fazer os reparos, mas houve aí uma massiva, um rompimento aí na tua região, tá? Quando o dono da empresa chegou no outro dia, né, ele falou assim, cara, tipo, a gente não percebeu, porque aí ela já deu, né, esse pré-atendimento de informação para o cliente, né? Ela já deu aí até uma previsão aí de retorno de reparo, né? E quando a empresa lá chegou aí no horário comercial, ela viu que tinha sido, né? Ela abriu a plataforma da IA, viu que tinha tido vários chamados naquele período, aí ela identificou que tinha um rompimento. E detalhe, mais uma coisa, se você me interromper, tá? Ela avisou aos responsáveis que tinham um problema, né? Naquela determinada região, entendeu? E que provavelmente seria um rompimento. E os responsáveis aí da parte de infraestrutura já tinham mandado um técnico para lá. A N-Service, junto com a LT Cloud, tem uma solução dessa, chama-se LT Cloud, a gente instala a tua rede dos LTs, a gente monitora a tua LTs e vai fazer todo esse monitoramento para você, mandando mensagem para o celular do teu chefe, todo mundo vai saber da rede. Não está integrado com o cliente ainda porque a MOR está chegando. A MOR vai chegar, vai integrar com a LT e a gente vai avisar o teu cliente. A única coisa que a operadora vai pagar o quê? O disparo da mensagem. Exatamente. Então você pode disparar a mensagem ou para o WhatsApp, e se você quiser um custo mais barato, essa eu vou trazer para ele. A gente dispara para SMS. É mais barato. Ele manda um link. Se o cliente clicar no link e cair no atendimento, ele não paga disparo. Então, olhe a automação que eu estou trazendo para você. Mas assim, sabe o que eu fazia em 2012, 2013, quando eu entrei na GVT? Eu entrei na GVT em 2008, 2009. Eu entrei na GVT, eu saí da Brasil Telecom, fui pra GVT. Lá, quando você chega a trabalhar, os caras fazem sacanagem, né? Você pegava plantão, você ficava uma semana de plantão. Quando acabava o expediente 6 da tarde, em vez de você ir pra casa descansar, ficar de sobreaviso,
O gerente virava assim, não, agora você pega e vai para o armário tal, tá lá armado tantos alarmes lá. Vai lá e valida os alarmes. Você chegava, conectava no notebook, no equipamento, que hoje é tudo online, não precisa mais. Você revalidava todos os alarmes e via se tinha algum problema em algum cliente e ligava para esse cliente e tentava resolver o problema durante a noite e no outro dia tá funcionando. Quantas vezes eu chegar em cliente, às vezes ir lá tá aberto, falou, você tá com problema na internet. O cara, não tô, você tá com problema na internet. Acabei de vir no armário, tá com loss, a tua placa não tá funcionando. Aí o cara fala assim, como é que vocês conseguem fazer isso? Nós na época, era a IA. Porque você ia lá, validava, tá com loss esse cara aqui, vou lá no cliente lá realmente. Ou tinha uma fibra rompida, um fio de raia cortou a fibra, alguma coisa aconteceu. Cara, e isso foi o que fez a fama da GVT. Sim. Essa priorização não, mas antecipação do cliente abrir um chamado e cuidar do cliente de verdade. Porque o cliente tinha uma redundância. A GVT naquela época ela era a redundância das outras operadoras. Então muitas vezes o cliente não percebia. Quando você começava a fazer isso, ele via valor, ele passava a GVT para ser primeiro. E daí começou a criar a fama da GVT. Mas isso era feito na mão. Imagina hoje as ferramentas que a gente tem para poder fazer tudo isso, tudo automatizado. Lógico, se está lembrando de campo, se trocar uma fibra, alguma coisa, não tem como fazer, vai ter que mandar um técnico ainda lá. Não, né? Daqui a pouco. Ou ele tá arrumando um cachorro aí que vai poder medir as fibras, daqui a pouco tá refazendo a fibra aí. Então é uma coisa assim. Mas assim, mudando um pouquinho do assunto aqui, qual que é o que o Joab faz fora desse mundo de trazer soluções, de trazer tecnologia, além de se trancar no mato e ficar cachorro? Quem que é o Joab fora da MOR? Fora da MOR, cara, a gente tem eu moro em São Paulo, atualmente, né? A gente tem aí algumas unidades, né? Tem unidades em Campinas e em São Paulo, então eu fico... Agora no Sul, tá, gente? Ainda não, mas terei. Eu já tô aqui. Você já tá aí, não é uma unidade física, né? Mas, cara, eu gosto de esportes, a gente faz aí diversas atividades aí de hobby. Gosto de um barzinho, tomar uma cerveja também, um whisky, né? Inclusive, daqui a pouco a gente vai tomar um whisky, hein? Confraria tá chegando. E você, Rafa? Além de ser só Computador. Um pouco de tudo, eu diria. Gosto de praticar bastante esporte. É algo Rafa que é eu faço lutador no de dia. Faço jiu-jitsu, musculação, corro. Então, o tempo que eu não tô quebrando a cabeça... Tá competindo também, não? Ainda não. Não? Mas uma hora vai chegar. Não dá pra competir, velho. Competir não é coisa da vida. Então, essa é a minha vida quando eu não tô quebrando a cabeça para resolver os problemas. E eu vou te falar uma curiosidade sobre o Rafa que eu descobri esses dias, cara. Tá bem. Então, o Rafa tem um pet meio inusitado, cara. Pet inusitado. Eu tenho um cachorro, é um pastor suíço. O Rafa tem um gato pelado. Não, o Rafa tem uma cobra. Eu tenho uma cobra. Uma cobra? Porque eu falei pra ele, né? Mas é uma cascavel, uma jararaca? Não, mais de boia. Uma jiboia. Tudo legalizado, tá, gente? Deixando claro. No bate-bama. Eu queria ter um papagaio. Tem tudo. E o nome da cobra é Kai, cara. Cobra Kai. Tem esse pet aí inusitado. Até porque eu falei pra ele, né? Você me põe pra viajar o mundo inteiro, não dá pra ter um cachorro. Vai morrer de fome o bicho, né? Então tem que ser um bicho mais... Mas a cobra é foda, né? Porque ela passa 15 dias sem comer nada, né? Comer um ratinho só e fica lá de boa. Então é isso. Aí eu dou o ratinho, falo, agora eu posso viajar. Eu descobri esses dias, cara. Sério? Não, Eu tenho uma conhecida que tem cobra ali, cara, volta e meia chega lá, pode pegar, já comeu, faz uns 3 dias que ele comeu, ela não vai fazer nada. Mas aí você deixa ela sozinha, a cobra é igual a tartaruga, que ela cresce conforme o ambiente, não? Ou ela cresce... Ela cresce conforme ela vai comendo. Conforme ela vai comendo? Porque eu descobri isso da tartaruga, sabia? Se você colocar a tartaruga num ambiente pequeno, ela não cresce. Não cresce. Ela vai crescer conforme, se você botar em ambientes maiores, ela vai virando um tartarugão. E a cobra, ela vai crescendo. Ela vai crescendo. Mas ela chega a quanto de tamanho? Depende da espécie. Mas essa tua? A minha vai chegar em 1,50 m, 1,60 m. Já dá pra comer você. Eu brinco com ele, né? Que eu falo, eu tenho 1,70 m. Eu falo, eu peguei uma que não passa do tamanho. Não passa do meu tamanho. Tem uma metáfora, né? Que a cobra fica deitando lá na mulher, se esticando, medir o tamanho da mulher. Tem essa metáfora. E fora isso, o labrador é labrador. Labrador, pastor suíço. Pastor suíço. É adestrado? Com certeza, é adestrado. Come a casa inteira. Proteção. Não, é adestrado da proteção pessoal e proteção de território. Esse aí é meu grude, cara. Pra onde eu vou, eu levo ele. Agora ele tá na chácara lá, que ele
falar que é fazenda, não. Ele mora numa fazenda lá que não funciona nem a Starlink, não pega direito. Não. A internet é meio ruim mesmo. Mas aí tem um pessoal cuidando dele, tem um veterinário cuidando dele, tudo certinho lá. O cara até veterinário. Outro nível, né, cara? Meu vira-lata ficava a vizinha jogava comida pelo muro pra ele. Não tem nada disso não. Vamos caminhar pro nosso final aqui. Vamos lá. Você falou que ele não ia 1h20 já. Putz, nem percebi. Aqui a gente vai. Então, assim, perguntas rápidas, bate e volta. Bah, sem pensar muito. Sem pensar muito. Cada um responde uma coisa aí. Um livro. Começa com o Rafa primeiro. Por que começa comigo? Um livro. Eu vou comentar Arte da Guerra, que eu e ele tava discutindo esses dias sobre. Você? Eu? Não, vai. Quem mais? assim? Lógico, mas Tá. Dois. Metamorfose. Metamorfose. Corte. Um filme. Filme. Aí você me pegou. Ih, Rafa, confirma. Sou ruim com o filme, eu não sei Não gosto de filme. Tropa de Elite. Você, Cobra Kai, velho. Lá do Cobra Kai. Karate Kid, então. Karate Kid. Vamos lá, Karate Kid, né? O Clube da Luta. Clube da Luta. Filme só, pode colocar uns 3 aí. IA ou chatbot? Yeah. Generativa. Generativa. Tá propaganda tá aí. Generativa. Hobby preferido? Esporte. Parece que não, tá? Mas esporte também. Parece que não, né? Mas qual esporte você gosta de fazer? Muito, cara. Tênis. Você daqueles assim, beach tênis. Não, cara da Faria Lima. Faria Lima, né? Show Faria Lima, cara. Hoje tá na moda é o beach vôlei, né? Beach vôlei. Beach vôlei, cara. Beach Isso vôlei. é mais clássico, tá? Não, eu gosto de natação, cara. Faço musculação porque tem que fazer, mas quando dá. Eu nado pedra. Sei que eu caio a fundo. Eu literalmente. O dia inteiro. Uma cidade. É São Paulo, de onde eu vim, né? Não tem como. Odeio São Paulo, cara. Nada contra as paulistas, mas eu morei 1 ano e meio lá e não me adaptei naquele lugar. Eu vou falar a cidade que pra mim é um paraíso na terra, Maragogi. Eu gosto mais de Milagres. Eu gosto de Maragogi porque... Tô chegando, hein? Papai mora em Maragogi, beijo, pai. Tá explicado. Animal ou pessoas? Vamos lá, você, tá na ordem aqui, ó. Difícil. Animal, pessoas? Tá lá, Difícil. Prefere tua cobra ou prefere uma namorada? Uma namorada, né? Pessoas. Pessoas também. E às vezes prefiro animal. Não, assim, se você for pensar bem, tipo, assim, o animal ele tem um lugar diferente. Sim. Rafa, um sonho. Um sonho? Não vale nem creme nem doce de leite, tá? Acho que consegui expandir aonde a IA vai chegar. Não, era pra ser rápido, mas essa ficou meio complexa essa resposta. Expandir onde vai chegar. Computador. Computador, né? A frase que ele mais odeia que eu falo é complexo. Complexo. Expandir onde vai chegar. Você. Vou falar que dentro do mundo de IA, achar um ponto de harmonia entre os humanos e a IA. Existe muito mito, né, de que a IA ela substituir ou vai acabar com os humanos. Mas você viu que a China tá montando um exército de IAs lá com armas e tudo, lá com os robozinhos lá do... Exatamente, né? Mas eu acho que a IA ela vem para coexistir com o animal. Não, e assim, até antes um ponto interessante que nós vamos passar numa até te falei, acho que falei pra ti isso, né? Uma palestra de IA, que teve um evento de IA que ia reconectar no Sebrae, que foi muito legal, inclusive. Um professor da Federal, o cara estuda IA há 30 anos. Sim. Então, assim, a IA não é uma coisa agora de 3 anos. A IA é uma coisa que vem muito tempo já, realmente, trabalhando. Como é que a IA é? Inteligência... Artificial não, mas ele usou um outro nome lá, que na verdade não era nem IA, era Learning Machine. Ele vem usando as coisas assim, né? As máquinas que aprendem. Como mudar o Brasil com IA? Como mudar o Brasil com IA? Só precisa muito mais que IA para mudar o Brasil, né? Quem sabe uma bomba. É isso, Trump. Não existe como mudar o Brasil. Porque a IA ela pode contribuir nessa mudança no Brasil. Tem diversas camadas aí que elas precisam de atenção, que não depende de uma tecnologia.
mas a IA ela pode sim contribuir aí com redução de custos, né, para dar uma maior competitividade para os Eficiência, na verdade, eficiência, entendeu? Então, uma maior a velocidade de dados, velocidade de informação. Mas mudar o Brasil inteiro, acho que nem uma bomba. E você, Rafa, como pode mudar o Brasil? O que você acha? Eu diria que a resposta é semelhante. Como a IA, novamente, ela não vai chegar substituindo, né? Simplesmente colocar uma IA no Brasil não vai resolver os problemas. Não. Mas ela vai chegar para somar nesse processo. O meu Hunter vai sim, porque eu não vou contratar, eu vou botar direto a IA da Hunter, da Mora, e não quero nem saber. Você tem uma semana para funcionar esse negócio. Eu vou voltar de Maceió e tá funcionando esse negócio. Você acredita no Hexa, Rafa? Difícil. Tá difícil? Mas vamos torcer para que sim, né? Você acredita no Hexa? Tá difícil também, cara. Se fosse com a seleção aí da nossa época, eu ia falar gente de velho. 2002. Eu ia dizer o ano, eu falei, não, da nossa época. 94. Então, 94, pode ser, vai. Aí sim. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Hoje de manhã. Vocês não me deixam parado o suficiente. Constantemente é um aprendizado. Todo dia fazendo uma coisa. E você, João? Você é mais tradicional. Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Cara, eu mexo com IA todos os dias. Mas IA não, tô falando de IA. Tô falando de você, tua vida pessoal, tua vida. Minha vida, cara. Quando foi a última vez que você viajou para um país novo? Quando foi a última vez que você... Foi o ano passado. No passado a gente fez uma coisa bacana no final do ano. E agora sim, eu quero que vocês olhem pra câmera. Vamos lá. Quero que você olhe lá. Rafa, primeiro você. Olhando pra você mesmo. Quero que você deixe um recado pra você em 2030. Como que você quer chegar em 2030? Falando pra você daqui a 5 anos olhar lá no YouTube e falar assim, caralho, eu consegui conquistar, eu cheguei da forma que eu queria. Cara, bom, levando em consideração, né, que eu sou o pupilo, a nova geração. Fala que você é CEO da Amor, velho. CEO? Daqui a 10 anos eu quero ser o CEO da Amor, ter levado o Amor para todos os cantos, todas as áreas e ter criado essa harmonia também, não só viver pela tecnologia, mas poder aproveitar a vida também. Então, esse seria a minha mensagem para daqui a 10 anos. A minha dica pra você é aproveita o caminho, tá? Você vieram pra Curitiba, fizeram porra nenhuma aqui em Curitiba. Se deu tempo, você deixa, cara. Eu chamei, inclusive. E você, Jota? Seu recado daqui até 2030. Vai falar o quê pro Jota? 2030 são 4 anos, cara. 5 anos, então vamos colocar aqui. O recado pra você é para 2030. Vamos lá, João. Daqui a 4 anos, tá? Ou 2031, que aí dá os 5 anos, é que você tenha trazido aí para o Brasil e para os empreendedores uma ferramenta extremamente efetiva, né, que aí contribua não só para o lucro, mas também para a humanidade. Eu acho que é importante você ter um cunho ético e não só pensar aí no lucro, porque a gente está aí numa humanidade cada vez mais aí gananciosa em termos de lucro. Então, pense aí na parte ética também, e a IA está aí para contribuir para isso. Uma pena que o dele do futuro não vai ver, porque vai estar numa praia, curtindo a Maragogi. Vai estar. 2031 ele vai estar em Maragogi. Eu mando essa mensagem pro manda Você vai estar pagando hearts pra ele. Vai estar mandando hearts pra ele. Vai estar só mandando cheque. Pix chegou, chefe. É isso aí. E além do mais, assim, acho que a Amor, uma das coisas que a gente coloca na apresentação da Amor é redução de custo operacional, melhora da eficiência, agilidade e também trazer transparência para a empresa. Acho que ali você conseguir trazer todos os dados, você colocar a informação para tomar a decisão com a melhor informação, acho que é a melhor forma do cara fazer gestão. Com certeza. Né? E a gente sempre aconselha, né? Antes de você sair, né, demitindo, a gente sabe que a ferramenta ela é efetiva, a gente sabe que a ferramenta ela tem aí um potencial muito grande de redução de custo, mas você tem uma operação, a gente está falando de humanos também, a gente não pode deixar esse lado para trás, né? Tenta realocar, né, esse capital humano em um outro departamento. Às vezes você tem um talento lá dentro da operação que você não descobriu. Aí a gente fala que aí ela não substituir pessoas. Ela facilita o crescimento. Facilitar, exatamente isso. Eu acho que assim, você quer escalar, porque se hoje você fizer uma campanha, foi um brincadeira que eu fiz com o cliente, faz uma campanha hoje ele perde em torno de 30% das ligações que entram na empresa dele.
Qual IA ele não vai perder mais nenhuma? Em vez de... E outra, se ele fizer uma campanha no Meta e gastar lá R$5.000 no Meta e vir 1.000 clientes, ele não consegue atender. Exatamente. Então, assim, é melhor deixar a IA atendendo essas pessoas e pegar as pessoas que estão ali, promover elas e fazer elas fazer coisas que tragam mais valor para a empresa. Exatamente. Então, assim, você não precisa demitir ninguém. Você precisa colocar as pessoas para ganhar mais dinheiro. Lógico, se a pessoa não faz o trabalho dela, tem que demitir, não é por da IA, é porque é ruim. Então, até tem uma frase do Lázaro Carmo que ele brinca, não sei se você viu essa dele, que ele fala assim, porra, eu faço uma entrevista com o cara lá, fazer entrevista, 5 minutos com ele. Todo mundo fez, o gerente fez, o diretor fez, todo mundo fez, chegou na sala, olha pra cara dele assim, você tá preparado para os 3 meses mais infernais da tua vida? Porque eu vou acabar com você. Eu quero você aqui todo dia 7h30, eu quero você sair daqui 6h30 todo dia, eu quero relatório de meia hora que você tá fazendo. Se você não tem capacidade, não tem conseguir esse suporte, não vai trabalhar na empresa. Porque para você nascer, você teve pressão, uma placenta te empurrando para fora, um médico dando tapa na tua bunda, te cortando teu cordão umbilical de onde você come, você já nasceu na pressão. Você vai pro colégio, você começa a namorar uma menininha, ela te trai. Você vai pra faculdade, você vai tomar bolo bordoado, tudo um telado, vão envenenar tua bebida, vão querer te fuder do teu jeito. Cara, você viveu até agora, passou pela faculdade, passou pelo nascimento, passou por traição da novinha lá. Você quer que eu seja bonzinho pra você, deixar você trabalhar das 9 às 5 da tarde e pagar salário pra você ainda? Meu amigo, aqui você veio pra se ferrar. Aqui na Ford, né? Acho que antes da gente até finalizar, um ponto também que eu queria deixar aí como recado aí para os profissionais. A gente tem sim, né, o que é chamado de quarta onda, que é a IA. Né? A IA está aí, a gente não tem como fugir disso. Né? A gente tem estudos que a IA ela vai aí transformar, fazer aí um rebuliço muito maior que até a própria internet fez, né, na terceira onda. Então, atualize-se, né? Aprenda a utilizar as ferramentas de IA que estão aí se reproduzindo a nível recorde, vou colocar dessa forma. Busquem conhecimento, porque o profissional do futuro, né, que vai ser aí mais cobiçado são aqueles que sabem dominar a IA. Tirando algumas funções, eu estava lendo um estudo esses dias, né, de as funções que mais sofrerão, né, com a parte aí com o advento aí da IA. Tirando as funções mais operacionais, né, a parte de construção, a parte aí de onde tem que sim ter um humano lá que tem que fazer, né, a parte de... E isso é uma tendência de mercado, porque eu sou um estrategista de mercado, tá? Uma tendência de mercado é que essas profissões, né, que tem aí um cunho mais operacional, elas subam aí ao seu valor dentro de mercado em relação às funções mais administrativas. Então, aqueles que trabalham no administrativo, aqueles que trabalham aí com inteligência, adaptem, busquem aí o conhecimento da IA para que te ajudem a tomar aí decisões e ser competitivo aí no mercado do futuro. Isso é fantástico. E quando você fala assim, a gente vê muito pessoal usando a IA para fazer pesquisa, né? Virou um novo Google. Virou um novo Google, cara. Então, assim, o cara usa é extremamente restaurante próximo de Curitiba. Cara, pelo amor de Deus, você tem uma ferramenta que pode te dar o poder de ganhar uma vaga, você pode fazer uma entrevista de emprego, e através da IA você tem a informação da empresa, quem que é o dono da empresa, o que aquela empresa faz de verdade, quais são o produto, qual que é o share da empresa, buscar qual foi o último lucro operacional da empresa nos últimos 3 anos, para você ter informação real. Os caras estão usando para buscar restaurante, para buscar balada como um Google, né? Então, cara, muito obrigado por essa aula. Espero tirar aqui vários ensinamentos, te dar muita dor de cabeça. Que essa parceria seja longa, que deixe o Rafa de cabelo branco. O Rafa de 2030 vai estar grisado. Vai estar grisado. Caraca, hein, velho. Não, deixa não, velho. Vai estar casado, vai com 6 filhos. Mas obrigado pela oportunidade, obrigado, Rafa, por estarem juntos. E assim, vamos juntos, tem muito projeto aí chegando. Esse ano eu falei pra você que ia te dar trabalho pra cacete. E deu, viu? Não, tô dando, calma, nem comecei ainda. Nossa. Que esse cara vai me deixar rico. Então, assim, credores, aguardem, o dinheiro vai vir daqui. Desde que eu fique rico primeiro. Certo. Não, o chainho ali é difícil. Gente, mais uma vez, obrigado. Próximo episódio, a gente vai ter de novo a palhaçada.
Vai vir a esteticista e dessa vez vem a psicóloga. Uma vai cuidar da tua cara e a outra vai cuidar da tua cabeça. Eu vou perguntar para a psicóloga por que elas frequentam o psicólogo. Porque se a psicóloga frequenta o psicólogo, não dá para confiar nela. Ela conta teus problemas para os outros. Se liga nessa dica. Eu vou perguntar para ela de verdade isso. E acompanha a gente, mais um episódio aí no Nunescast. Mais uma vez trazendo pessoas que elevam a nossa qualidade, elevam o nosso conhecimento, tá? Então a gente está aqui para fazer brincadeiras também, descontrair um pouquinho, mas trazer assuntos sérios para vocês. Até o próximo episódio e fiquem com Deus. Entendeu, gente? Obrigado. Tchau, tchau.